Porque o Brasil é um país que ele foi feito para dar. O cara que é empreendedor, que ele quer fazer essa disrupção, ele não é visto com bons olhos. Aqui é totalmente diferente. Aqui é um lugar que você tem liberdade para empreender. Então, quando você entra em algum lugar e que você sabe que você está passando uma dor de adaptação, de transformação, e essa dor tem um propósito, tudo é diferente. Hoje a gente vai conversar com um brasileiro que vive o cavalo na essência, tá? Esse cara que é empreendedor em múltiplos negócios e que decidiu que desistir nunca seria uma opção. Eu peguei o meu dinheiro, vim empreender aqui. E eu não tinha garantia nenhuma de ter sucesso. Desses $300 mil que eu trouxe, sabe quando eu comecei a escalar? Quando eu tinha só 10, eu tava com a minha esposa e com a minha filha. Se pegasse o Fagner hoje, tirasse tudo dele, tudo, e te colocasse para recomeçar, você conseguiria chegar de novo? Chegaria em bem menos tempo, porque eu já sei o caminho, né? Ah, que loucura. Eu costumo dizer que a sorte gosta de quem arrisca. Fala, cowboys, muita gente vem para o Texas atrás de oportunidades, mas poucos vêm preparados para pressão. Aqui, meu amigo, não é só trabalho, é identidade, é cultura, é caráter. Hoje a gente vai conversar com um brasileiro que vive o cavalo na essência, tá? Esse cara que é empreendedor em múltiplos negócios e que decidiu que desistir nunca seria uma opção. Isso não é sobre sucesso, não é sobre nenhum tipo de sucesso, é sobre o que você se torna no meio e no decorrer desse processo. Eu me chamo Fagner Lacerda e isso aqui, meu amigo, é o PoeiraCast, o primeiro podcast aqui no Texas. Seja muito bem-vindo, meu querido Guilherme Arcanjo, ao PoeiraCast. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com você, né? Fazer parte dessa inovação que você conseguiu trazer aqui para o Texas. Eu acho que a informação, essa interação, isso vai transformar a vida de muita gente. Sem dúvida, Guilherme, aqui a intenção é essa, cara, ajudar as pessoas a guiarem, né? Ter um caminho. Muitos brasileiros, a comunidade brasileira tem crescido bastante aqui no Texas. Eu estou aqui já há 10 anos. Quando eu cheguei aqui, pouquíssimo tinha supermercado brasileiro, coisas voltadas para o brasileiro. E o Texas vem chamando muito a atenção e a comunidade brasileira tem aumentado muito aqui. O início assim, do podcast, a gente sempre começa com as pessoas que vêm aqui, o que elas faziam no Brasil, sobre o que elas conversavam, sobre o que elas iniciavam, faziam suas coisas no profissional no Brasil e o que trouxeram elas para os Estados Unidos. Então, na verdade, eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos. Na verdade, nunca pensei em morar fora do país, né? Uhum. E uma das coisas que pegam bastante é que minha mãe ficava falando, rapaz, vai estudar inglês, eu nunca vou usar isso e tal, eu mal sabe. A gente que, num determinado momento, isso acaba sendo primordial, né? Sim. Então, eu fui crescendo, eu sempre fui um apaixonado pelo Brasil, né? Eu comecei estudando, como todo mundo começa, comecei depois jogando bola, depois fui para a música, e essa paixão pelo cavalo sempre me acompanhou desde criança, né? Meus avós tinham chácara, fazenda, então a gente sempre foi. Então, acho que no decorrer disso eu tive a oportunidade, bem depois, né? Eu já estava com 43, acho 43 anos. Uhum. Foi quando eu vim a primeira vez e conheci os Estados Unidos. Vim através do cavalo, né? Vim para competir, para conhecer o Texas e me apaixonei por esse lugar. No Texas, foi em que ano? 2023. 2023. Foi a primeira vez que você esteve aqui no Texas. Primeira vez que eu estive nos Estados Unidos. Nos Estados E eu Unidos. vim direto pro Texas. Entendi. E gostou do Texas mesmo? Porque eu sou um apaixonado pelo cavalo. Sim. E aqui o Texas é o número 1 do mundo em relação ao cavalo, ao quarto de milha, às provas equestres. Sim. Então, o sonho de todo competidor brasileiro é um dia competir no Texas, nos Estados Unidos, no Texas. Então, quando as coisas foram acontecendo, né, eu me tornei um empresário bem-sucedido no Brasil. Também saí que tem uma história muito legal sobre o cavalo, porque o cavalo é um esporte caro, né? Ele é um esporte que não é qualquer pessoa que pode fazer. Sim. E principalmente no Brasil, né? Então, eu no início, não é que eu vim de uma família que passou muita dificuldade, não, família de média classe e tudo, mas não tinha condição de mexer com cavalo, né? E então, várias vezes eu sofri muito com isso, eu chegava nas rodinhas, os caras todos lá com as coisas boas e tal, eu não tinha condição, logo saíam, eu ficava sozinho. E Deus é tão bom que anos depois
eu me tornei um dos caras mais conhecidos e mais relevantes no laço no Brasil, que eu fiz a maior prova de laço de todos os tempos no Brasil, que foi o primeiro a dar R$ 1 milhão em prêmio, o único a dar uma Dodge Ram, 3 carros, um trailer e mais R$ 350 mil em dinheiro. Premiação que mudou a vida dos competidores, mudou a história do laço no Brasil. Sim, bem legal. A PBR também, eu conheço alguns campeões de 2001, 2002, 2003, e eles não, naquela época que não era tão conhecido, o prêmio era pouquinho, não tinha muito patrocínio, conheço pessoas que ganhavam pouquíssimo, mas aí o esporte relacionado a cavalos mesmo tem crescido bastante nesses últimos tempos, e a premiação da PBR mesmo hoje é bem grande, e acredito que do laço também. É um esporte que poucos ainda conhecem, não é assim no mundo, mas nesse meio dos cavalos ele é bastante conhecido. Ele tem um torneio internacional, inclusive você já foi. Tem algum tipo de campeonato mundial em que as pessoas são campeões mundiais? Tem aqui no Brasil tem a ETR, né, que é a Elite do Team Hope, Aham, né, é um dos sim. maiores campeonatos que tem no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, você já tem esse campeonato mundial do profissional, do amador e do iniciante, Aham, entendeu? sim. Aqui, e quanto menor a somatória, maior a premiação, porque é mais popular, entendeu? Entendi. Então, aqui nos Estados Unidos, realmente dá para o cara viver do esporte e ganhar bastante dinheiro. Ao contrário do que você falou, é um esporte assim, muito conhecido, muito conhecido. Algumas pessoas não têm acesso, talvez assim, por não entender. Mas o cavalo, a atividade socioeconômica do Texas aqui, eu Aham, costumo brincar que é o cavalo, porque, é claro, tem vários outros negócios, petróleo, tem uma série de coisas, mas o cavalo aqui é gigantesco. É maior que o gado, é maior que tudo. A indústria do cavalo é uma indústria bilionária no sim, mundo, entendeu? sim. Então, assim, se não me falha a memória aqui, a última prova da final mundial em Las Vegas agora, eu já competi lá, foi em torno de US$ 27 milhões, pegando todas as somatórias, todas as categorias, Sim. pra você ter uma ideia, Somando no total. no total. Não, engraçado. Eu costumo sempre perguntar mesmo aos brasileiros, às pessoas que saem do Brasil, que trouxeram elas até aqui, e cada um é engraçado que tem uma história, que É, tem uma história diferente umas das outras. Essa é a intenção de perguntar, porque às vezes se conecta o imigrante, a pessoa que está ali para vir para cá, pô, a história desse cara é parecida com a minha. é, Então tem muita gente que vem para cá para trabalhar no trabalho, serviço braçal, seja na construção, na aham. pintura, na grama, em aplicativo, e tem pessoas que já vêm com seu visto de trabalho, já vêm para trabalhar naquela determinada área, e você sempre foi conectado com essa parte de cavalo no Brasil, não é isso? E É. chegando aqui, deu continuidade naquilo que você já faz. Isso é raro, parabéns por Foi muito estar nesse legal. segmento. Obrigado. Foi muito legal isso, porque assim, quando eu vim conhecer, minha filha tinha 7 meses só, e minha esposa não quis vir, porque ela estava muito novinha, a Esther, e ela não ia aproveitar tanto. Eu Aham, acabei vindo sozinho. sim, Eu atuei na área de medicamentos no Brasil, tive uma distribuidora de medicamentos. Também cantei durante 20 anos. Fui cantor sertanejo, gravei 2 DVDs, gravei com Gustavo Lima, com Catra, cantei com participações de todos os artistas nacionais. Então a gente fez um trabalho muito legal na música também no Brasil. E eu tive a oportunidade de conhecer aqui. Quando eu voltei, eu estava num ponto que a pandemia tinha saído do período sazonal, né? E eu falei para minha esposa, eu apaixonei naquele lugar. Realmente ali é a terra prometida. Eu nunca tive aquela questão do sonho americano, de vir aqui para... eu vi esse lugar como um lugar de prosperidade, de oportunidade, tanto no esporte quanto em negócio, porque todo empreendedor tem veia, né? sim, Então isso está na veia. E eu falei para ela falou, vamos colocar isso na presença de Deus, vamos colocar em oração. Eu vim em dezembro, né, conhecer. Em dezembro eu coloquei o rancho, a distribuidora à venda, né? Um dos meus funcionários do rancho, que cuidava dos cavalos, foi o corretor. E para o primeiro cliente, vendeu o rancho, e para o primeiro cliente, vendeu a distribuidora. E aí, quando foi em março, a gente veio de vez, eu apliquei como atleta e tal, e estamos aqui. E aí, de lá para cá, claro, desenvolvi outros negócios, né, aqui também, porque realmente
é um país de oportunidades. Sim, sim. Guilherme, eu tenho uma dúvida a respeito disso, porque assim, muitas pessoas vêm para cá, para o Texas, para passear, para passar uma semana, 2, 3, fazer um turismo e amam esse lugar. Até pessoas mesmo que já moram aqui nos Estados Unidos, na Flórida, em outros estados, quando conhecem o Texas, querem mudar para cá, querem se mover para aqui, né? Você teve aqui, primeiramente, para passeio, fazer um turismo, para conhecer, gostou, sim dizemos, e depois você, não, quero morar naquele lugar. E você veio. Teve alguma diferença dessa visualização que você tinha sobre o Texas, sobre vir para passeio e depois vir para morar? Mudou algo? É mais difícil do que você imaginava, começar a vida aqui, recomeçar a vida aqui. Porque quando a gente vem para passear, a gente vai passar uns dias, a gente vai sair maravilhado, porque você não está aqui a trabalho, você está aqui para ver amigos, para ver pessoas, para passear. E aí quando você vem na visão de morar aqui nesse lugar, aí eu não sei como que fica, se muda alguma questão da visão, né? Então, a vida da gente ela é feita de decisões, Sim. né? Muitas pessoas, às vezes, elas perdem o time ou perdem as oportunidades por não tomarem a decisão no momento exato. Eu acho que uma decisão, ela muda todo o cenário, né? Então, assim, a maioria das pessoas, elas querem ter para ser. Sim. E para mim é absolutamente ao contrário. Primeiro você tem que ser para depois ter. Então você nunca vai conseguir ter a segurança que um lugar é bom, que você vai se adaptar ou que aquilo vai dar certo. Tem várias pessoas que estão aí 30, 40 anos esperando ter condição para casar, elas nunca vão casar. Sim. Tem cara que está esperando ter dinheiro para poder fazer um investimento num carro melhor, numa casa melhor, nunca vai acontecer isso. Por quê? Porque a decisão te faz ter mais condição financeira, seja ela qual for. Então eu já venho desse desenvolvimento pessoal, né? Trabalho muito essa questão da inteligência emocional também, o empreendedorismo, então é aquilo que eu volto a falar, tá na veia. Eu vi, enxerguei a oportunidade, senti o bom ar desse lugar e tomei a decisão, sem olhar para trás. E vim. Entendi. Foi mais difícil do que você imaginava? Foi como você esperava ou foi melhor do que você poderia imaginar? Na verdade, tudo na vida existe dificuldade. Sim. Porque o sentido da vida é a superação, né? Sim. Nós estamos aqui para desenvolver o nosso potencial em cima das adversidades. E quem consegue fazer isso, vive bem. Quem consegue fazer isso melhor, ajudando outras pessoas, vive melhor ainda. Porque esse é o princípio da prosperidade, servir o próximo. Sim. Então, realmente é difícil, tudo é difícil. O que é fácil, normalmente não tem sentido, né? É óbvio isso. Então, assim, todas as dificuldades, elas foram... É uma dor com propósito. Eu tive dificuldade com o idioma, eu tive dificuldade, óbvio, com a adaptação, porque é tudo novo, né? Tive dificuldade com uma série de coisas. Mas nada disso foi suficiente para me fazer parar, desistir, Sim. ou qualquer coisa nesse sentido. Porque sempre atrás das adversidades estão as conquistas, né? As pessoas precisam entender isso. Então, quando uma adversidade é imposta, um problema é imposto em cima de você... À medida que esse problema é grande, é maior é a recompensa que você tem. E o problema ele nasceu com um propósito só. Sim. Você sabe qual é? Não. Ser resolvido. Sim. As pessoas que deixam um problema soar como algo complexo, que caem diante dele, que tornam esse problema algo gigantesco, tá tudo errado. O problema ele nasceu com um propósito só, ser resolvido. Acabou. Sim, não, é verdade. Hoje em dia, as pessoas que mais crescem, né, no decorrer do tempo, são as pessoas que são capazes de resolver problemas. Não levar o problema. Às vezes, o problema está na dimensão e na importância que você dá a ele. Exatamente. Às vezes, é algo pequeno que você torna aquilo e, às vezes, você faz aquilo ali crescer e ficar cada vez maior aquele problema e não resolve. E leva aquele problema, às vezes, você está ali... Eu passo muito por isso. Eu cresci resolvendo problemas, solucionando problemas, pegando pessoas, colocando o que pessoas que estavam acima de mim via como problema, eu via como oportunidade. Então, por isso que eu fui fazendo as coisas, fui crescendo, fui resolvendo e fui treinando. Aquilo que você falou e você colocou de uma forma muito assim bem colocada quando você fala sobre propósito e sobre ajudar as pessoas. Eu mesmo aqui,
aqui, acho que está na minha essência mesmo, de minha mãe ser professora, de ter irmãos professores, e eu fui criado vendo aquilo dali, a energia que eu carrego hoje é isso, é de ensinar e de forma natural. Por isso, a iniciativa de colocar esse podcast, de contar histórias, de conversar, de levar o que é o Texas. Você sabia que tem pessoas que estão meio assim com a gente porque as informações que a gente coloca, que a gente dá, faz com que outros brasileiros migrem, venham para cá, e as pessoas, tem gente que não gostam de trazer mais brasileiro, trazer mais, pô, vai então encher aqui de brasileiro, não sei o quê. Já pensou sobre essa visão? É aquele tipo de coisa que eu costumo falar. Tem pessoas que quando tá lá em cima, quer estar sozinho, Quando tá lá embaixo, quer puxar pela perna de alguém, não é? Cara, é assim, quando eu cheguei nesse lugar, eu vou ser sincero pra você, eu achei que o problema do mundo era a humanidade, certo? Aham. Depois que eu entrei aqui, eu vi que não era, que era a cultura. Essa cultura que você falou é uma cultura do brasileiro, entendeu? Primeiro ponto, o brasileiro, ele é muito crítico. Se uma pessoa é bem-sucedida, ele não vê mérito nisso. A primeira coisa que ele busca é algo errado. Por que que esse cara subiu? Porque alguma coisa ele fez, algum rolo, alguma coisa. É sempre assim. Bem assim. Por quê? Porque o Brasil é um país que ele foi feito para dar errado. É um país que você sabe como está o governo, Cultura, sim. é todas essas coisas. Não é culpa do brasileiro, é culpa do sistema em si. Sim. Então, o Brasil foi programado para isso, ele foi programado para dar errado. O cara que é empreendedor, que ele quer fazer essa disrupção, ele não é visto com bons olhos no Brasil, entendeu? Aqui é totalmente diferente. Aqui é um lugar que você tem liberdade para empreender. Aqui você é visto da forma que você é, de verdade. Não é que, as pessoas, muita gente, pô, você está puxando saco aí dos americanos, não sei o quê, eles nem gostam de imigrante. Mentira também. É. Mentira, eu nunca fui maltratado nesse lugar. Eu nunca tive um olhar reprimido, nada. Porque tudo isso também é da energia que você tem. É o Sim. que você mostra, né? Normalmente você recebe aquilo, você colhe aquilo que você planta. Sim. Então, eu procuro, é claro, refletir sobre a minha vida, as coisas que realmente têm sentido. Eu olho o mundo com bons olhos. Sim. Eu olho a vida com bons olhos. Eu vivo a vida com gratidão por tudo que eu tenho. E, como você falou, a minha vinda para cá, mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta, igual o idioma, adaptação, tudo é diferente. Clima. O clima, tudo é diferente, tudo é diferente. Mas quando você entende que a dor tem um propósito, é totalmente diferente. Já viu uma mulher grávida? Ela chora. Sim. Ela passa por todo o processo da gravidez. São 9 meses. O corpo muda, ela fica sem dormir, ela fica com enjoo. E aí, no último mês, ela ainda sente aquela dor horrível, que dizem ser a pior dor do mundo. E ela é um choro, mas é um choro de alegria. É uma dor com propósito, porque ela sabe que ela vai dar à luz. Então, quando você entra em algum lugar e que você sabe que você está passando uma dor de adaptação, de transformação, e essa dor tem um propósito, tudo é diferente. Então, a minha vinda para cá foi essa aí, a dor com propósito. E todo processo, por mais doloroso ou por mais difícil que ele seja, ele traz aprendizagem, ele traz conhecimento, ele traz desenvolvimento. É uma coisa que eu ouvi uma pessoa falar e que eu falo para você hoje que é 100% verdade. Sabe o que é? Uma pessoa que sai do país dela com uma mala de 23 quilos e vai morar em outro lugar, ela nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa. Isso é verdade. O crescimento é assustador. Não, e a cultura que a gente enfrenta no Brasil é totalmente diferente. E a gente só consegue ter uma visão do Brasil a partir do momento que a gente sai dele. É. Enquanto você está lá, você acha que a solução está lá dentro. Uhum. Hoje, após sair 10 anos do Brasil, eu olho para o Brasil, amo, é minha terra, Claro. sempre estou lá 2, 3 vezes ao ano, adoro o Brasil. Mas quando eu olho para o Brasil e vejo as coisas que acontecem lá hoje, eu não consigo enxergar uma melhora. Eu não consigo enxergar, seja da direita, seja da esquerda, seja do centrão, seja o que for. Eu vejo tudo político, eu vejo algumas mudanças pequenas, mas sai de um lugar, vai para outro e tudo ali continua na mesma. Há 10 anos que eu saio de lá e cada vez que eu volto no Brasil, infelizmente, as coisas estão cada vez piores. Cara, é o seguinte, o Brasil não precisa de melhora. Porque melhorar, é a mesma coisa de bater perfume em cocô. Ele vai ficar cheiroso um tempo, depois vai feder de novo. Aham. Precisa transformar. Então aquele cocô ali precisa virar esterco, né? E adubar para plantar novas coisas. Então o Brasil precisa de uma transformação. Muitas pessoas, eu não sei, elas criticam as ações do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas ele é um cara conservador,
ele é um cara extremamente patriota e ele é um cara determinado. Todas as mudanças que ele faz, elas chocam, mas elas são mudanças extremas para beneficiar o país, para beneficiar aquilo que ele acredita. E ele tem esse poder de fazer isso, porque quem quer fazer sucesso tem que estar acostumado a dormir no barulho. Não adianta, Sim. entendeu? É desconfortável. Você acha que para ele não é desconfortável as ações que ele toma? Ele é um ser humano, é óbvio, isso afeta algumas pessoas e tudo. Mas o pensamento que ele tem é sobre a nação, é sobre o país. Ele está sempre falando isso, sobre os Estados Unidos, é proteger o povo americano, é proteger até os imigrantes que estão aqui de maneira legal. Eu sei que cada um, eu não estou aqui para julgar o processo, a vida de ninguém. Sim. Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é, de ter entrado da forma que entrou, de ter as consequências, porque viver nesse país aqui sem documento realmente é um problema muito sério. Então, Sim, principalmente pessoas, agora. elas pagam um preço muito caro. Eu não estou aqui para julgar o que trouxe cada um aqui, a maneira que trouxe. Mas a pessoa que tem a oportunidade de fazer algo correto, porque esse país aqui é um país para quem quer fazer o certo. Sim. Aqui as leis funcionam, aqui tudo funciona, não é um lugar para a pessoa nem aventurar e nem tampouco fazer nada de errado. Então imagina só, a gente já tem grandes ditados na vida, né? Que tudo aquilo que começa errado, certamente vai terminar errado. Então, onde você entra errado, provavelmente você vai permanecer e não vai ter como sair de maneira diferente. Então, a pessoa que estiver assistindo a gente aí, que tiver vontade de vir morar no país, de fazer algo diferente, realmente de mudar de vida, de transformar, conhecer uma nova cultura, a primeira coisa é fazer o que é certo. E seguir as leis, as normas. A gente aprende muito nesse lugar sobre isso. Sobre falar o que realmente você pensa, sobre falar a verdade. Porque aqui mentira é uma coisa totalmente fora de moda. Você sabe do que eu tô falando. Não existe. Aqui ainda tem cheque, né? Qualquer coisa, o que quer que seja, né? Aqui, o importante é você falar a verdade. Porque no Brasil tem muito aquele joguinho. Eu vou passar isso aqui e tal, aquela coisa. O jogo de cintura. Aqui não. O jogo de cintura ele não é visto de maneira legal. Aqui, por exemplo, eu trabalho com carros também. O defeito que tiver um carro é melhor você falar. A pessoa ela vai te valorizar muito mais, sabe? Ela sabendo que você está sendo transparente, porque eles pensam assim, que o negócio não é um só. São vários. Se o destino te trouxe, se Deus te conectou com uma pessoa, eles enxergam que tem um propósito nisso e que você vai fazer mais negócios, que você vai ter indicações, que você vai ter um ciclo de network, né, de relacionamento. Porque aqui, assim como você constrói, você destrói. Porque se você errar, lascou, você não tem uma outra oportunidade, entendeu? Então, é muito valorizado isso. E a gente aprende demais isso, essa mudança de cultura. É igual falar não. Cara, eu não sabia falar não. A pessoa me ligava, pedia um dinheiro emprestado ou falava alguma coisa, eu não sabia falar não. Eu justificava, eu criava Hoje eu falo, não posso. Por quê? Porque eu não posso, E ajudar não as quero. pessoas, a gente tem que primeiro se tornar uma fonte inesgotável. Né? Eu costumo dizer isso, eu vejo pessoas muito boazinhas, são as que quando precisam, vai lá atrás, são as primeiras que recebem não. Na minha vida aconteceu muito isso, entendeu? Eu procurar, eu sempre ajudar pessoas e tudo, e quando eu precisar por algum motivo receber não, mas isso nunca me fez desacreditar das pessoas. Eu sempre continuei com o propósito de continuar ensinando, de continuar conversando com as pessoas, de continuar fazendo aquilo que as pessoas me ajudam, porque Deus colocou outras pessoas na minha vida que eu nem esperava, nem imaginava para fazer muito mais por mim. O que você falou sobre carro é muito verdade, porque eu também negociei com carro no Brasil. Aqui não, eu comprava carro, vendia, eu tinha oficina de moto lá e de carro também, então eu comprava. E é muito melhor a gente comprar o cliente, né, com a verdade, do que vender um carro com a mentira. E é o que acontece, infelizmente, ainda por aqui, não é? Só que o jeitinho brasileiro, as pessoas às vezes pensam que funciona. Pode até funcionar aqui nos Estados Unidos, porém, lá na Flórida. Eu tive já em alguns momentos lá na Flórida e o que acontece por ali, rapaz, eu vou te falar que eu não vejo acontecer aqui no Texas. Aqui no Texas, o pessoal que vem para cá por ser um país conservador, que ainda tem pena de morte, eu vejo que há uma outra classificação de brasileiros na comunidade aqui. Então, eu acredito que quem vem com um pensamento aqui para o Texas é a energia da cidade, não deixa fazer as coisas erradas. Quebra a cara. Quem vem para cá naquele intuito de enganar, naquele intuito de ir na confiança das pessoas que tem aqui, quebra a cara. E quando quebra a cara, eu acho que o próprio ambiente
transforma essas pessoas. Pessoas que faziam coisas erradas no Brasil, aquele jeitinho, aquela coisa, porque aquele ambiente está propício a isso. Quando chega especificamente aqui no Texas, o ambiente não deixa as pessoas fazerem isso. Não tem como. Aqui eu costumo falar que a pessoa não tem uma segunda chance. É. E existe uma outra coisa, que é um mercado aberto para oportunidades. Então, quem chega aqui no Texas tem uma boa visão, é de fato um empreendedor, ele vai encontrar muita oportunidade. E você sabe que você encontrando muita oportunidade, é lógico, isso gera as tentações desse costume lá. Sim. Né? Porque as coisas acabam sendo mais fáceis. Só que assim, a pessoa que entrar aqui com essa mentalidade do brasileiro de dar um jeitinho, ela não vai ter outra chance. Porque, olha, aqui, uma das coisas mais complexas que existem aqui é você construir o seu crédito. Olha que fala essa legal. Construir o seu crédito. No Brasil, você tem um crédito, ele é avaliado pela movimentação que você tem, ou por isso, por aquilo. Aqui não. Aqui você tem que construir. Qualquer pessoa é capaz de construir um crédito. Mas como ele vai construir? Com a conduta, independente da movimentação dele, de nada. É a conduta dele. Sim. Então, quando a pessoa passa por esse processo de construção, o que acontece? Ela valoriza cada passo, porque a vida é um processo. Então, ele sabe que se ele perder o crédito dele uma vez aqui, acabou. Porque nos Estados Unidos é melhor você ter crédito que dinheiro, você sabe disso. Sim. Entendeu? Muito melhor. Porque é um país de oportunidade, como a gente já falou, né? De oportunidades. Então, as pessoas valorizam muito isso. E isso é muito óbvio também. Porque o índice de inadimplência no Brasil é gigantesco. Né? Todo ano tem aquela ação que eles fazem lá para poder resgatar e tudo. Aqui você não vê esse tipo de coisa. Aqui você não vê. Porque um inquire que a pessoa tem, uma consulta que ela tem no nome dela, consulta, eu tô falando, fica 2 anos. 2 anos, uma consulta. E isso meio que fragiliza o crédito dela. Sim. Então as coisas são levadas muito a sério, né? Então eu acho que assim, muda realmente a visão, principalmente do empreendedor, ser obrigado a aprender a lidar com dinheiro, porque muita gente quer ter dinheiro, quer ter grana, quer ser rico. Mas vem cá, o que esse cara fez para ser rico? O que esse cara aprendeu sobre o dinheiro? Porque o dinheiro, ele é igual o carro, ele é igual o cavalo, ele é igual o seu segmento da construção. Para o cara ser um cara bem sucedido no dinheiro, ele precisa aprender a mexer com dinheiro, ele precisa entender o que é o dinheiro. O brasileiro em si, o ser humano, não vamos generalizar também, porque às vezes tem muita gente aí que é do mimimi, vai ficar falando que eu tô metendo pau em brasileiro, e para mim o brasileiro é muito inteligente, verdade, é extremamente versátil, eu sou brasileiro, amo meu país, amo as pessoas, né? Sempre vou levar isso, independente de onde eu estiver, não vou mudar a minha origem. Só para ficar claro para você que é cheio de mimimi e tá aí enchendo o saco, que eu sei que você tá aí. Então, o que acontece? A gente precisa valorizar essa questão do aprendizado. Porque quando você aprende a mexer com dinheiro, cara, você vai se dar bem nisso. Porque a maioria das pessoas, elas começam a ganhar dinheiro. Eu passei por isso, acredito que você passou também. Sim. Você tem aquele desejo de gastar, exacerbado. Porque a gente não consegue ver o dinheiro parado na conta. Aqui é propício a isso, né? A facilidade é muito grande. Cara, mas é muito louco isso aqui. Porque quando eu cheguei, eu queria comprar o mundo, né? E hoje a minha esposa vira pra mim e falou, que hora que você vai tirar essa roupa de mendiga? E hoje eu tô bem vestido aqui, tá bonitinho. Porque estamos aqui no podcast, mas assim, é muito bom, porque para mim a prosperidade, o dinheiro é o seguinte, não é você ter uma Ferrari, né? É você poder comprar uma Ferrari. Sim. Agora, você compra ela? Não, eu compro se eu quiser. Agora, quando você não pode comprar uma Ferrari, aí você fica com aquele desejo exacerbado de ter e não pode ter. Agora, quando você tem e sabe que você pode, mas se você não quer, tá tudo certo. É igual eu no Brasil. Tinha uma Amarok, fiz a prova da RAM. Então todo mundo, cara, você fez a prova da RAM do Brasil, por que você não anda de RAM? Por que você não anda de RAM? Porque eu gosto de Amarok. Sim. Eu não gosto de RAM, eu gosto de Amarok. E aí um dia eu decidi ter a RAM, fui lá e comprei a RAM. Então é a liberdade de ser o que você é e de ter o que você quer. Isso é legal. O Texas mudou alguma coisa no Guilherme. Depois que você veio para cá, algo foi alterado em você sobre pensamento, sobre forma de agir, sobre forma de lidar com algum tipo de negócio, e você aqui, o ambiente transformou alguma coisa em você, tipo, potencializou algum tipo de transformação sem dúvida, em você? Sem dúvidas, sem dúvidas. Se, é o que eu falei, depois que você sai do seu país, onde você foi criado, né? Eu com 40 e poucos anos, e você pega uma mala de 23 quilos, e vai para outro país, sem saber falar um idioma, sem conhecer nada, sem saber absolutamente nada, cara, não tem como não transformar.
né? Então, assim, é claro, uma joia para ser lapidada, ela tem que ir para o fogo, né? Sim. Então, tudo que você almeja ter transformação, você tem que submeter ao processo. Então, todo processo você traz transformação. E isso não foi diferente na minha vida. A transformação foi gigantesca de vir para esse lugar, né? Porque é um lugar abençoado, que as pessoas têm muita fé, é um estado conservador, um estado que a lei funciona, Sim. é extremamente familiar, né? É de oportunidades, então não tem como não ter transformado. Eu sou grato a Deus, sou grato ao Texas, aos Estados Unidos, a tudo que eu vivi nesse lugar e tudo que eu tenho para viver aqui, porque, sem sombra de dúvidas, é algo que transforma. Mas é aquilo que eu falei, né? Você tem que estar predisposto, você tem que estar apto a transformar, porque muitas pessoas, você falou num ponto ali, que eu queria até ter abordado, eu vou voltar para a gente falar, você falou sobre ajudar pessoas, o princípio da prosperidade é servir o próximo e tudo, mas alguém que você vai ajudar, essa pessoa realmente tem que estar disposta a ser ajudada, porque eu, particularmente, todas as ajudas que eu dei, financeira, e dependendo da oportunidade, quando envolveu dinheiro, elas deram errado. Então, normalmente, não está ligado a isso. O primeiro ponto é a pessoa entender, ela realmente estar precisando, porque Jesus, ele não chegava em ninguém e saía oferecendo milagre, não. Sim. Entendeu? Ele nunca fez isso. Vou curar seus olhos aí, vou te tirar. Não, ele nunca fez isso. A pessoa chegava nele e perguntava, falava com ele, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Aí a pessoa falava, eu tô cego. Aí ele cuspiu lá, passou na mão dele, vai, a sua fé te salvou. Então, a gente tem que estar em busca da ajuda, da oportunidade. Não se sair oferecendo, Sim. né? Porque na Bíblia também fala que a sabedoria traz fardo de tristeza. Você sabe por quê disso? Que está escrito isso lá? A sabedoria transfaz de tristeza. Em Provérbios está escrito que a sabedoria traz fardo e tristeza. Isso mexeu muito comigo quando eu ouvi, né? Eu falei, mas por que a sabedoria traz fardo e tristeza? Já parou para pensar? Eu paro para pensar quando eu vejo a história de Salomão, né? Quando Salomão pede, quando Deus pergunta a Salomão o que é que ele quer, né, para ele fazer o pedido, e ele pede sabedoria. E ele foi, na época, um dos homens mais sábios na terra, só que trouxe muita bonância, muita fartura, e no final de tudo ele não soube lidar com tudo aquilo, e aí acabou perdendo o dom. Foi escrito por Salomão. Sim. Então, quem falou que sabedoria traz fardo e tristeza foi ele. Por quê? Porque a sabedoria, ela te mostra o quanto é fácil de fazer. Só que precisa ter constância, repetição. E é simples. E o simples é o mais difícil de fazer. Sim. Então, imagina, hoje, você, o Fagner, você é um cara que prosperou, chegou aqui com quase nada, veio, teve uma visão diferente. Eu acredito que tem várias pessoas que chegaram como você, talvez estão da mesma maneira, um pouco melhor e tal, mas você realmente foi um cara que transformou, né, pela sua história, pelos seus resultados, pela família que você constituiu, por tudo que você tem feito. E isso se dá a quê? Você acha que é sorte? Jamais. Você acha que é uma ajuda que alguém te deu? Eu atribuo muito a minha resiliência ao tamanho da fé que eu tenho em Deus, porque se não fosse pela fé, pela minha crença e saber que Deus existe, mas outras eu não pessoas teria. também têm fé. Elas creem em Deus, talvez, mais que você. Por que elas não prosperam? Porque, na minha opinião, infelizmente, acho que a Bíblia fala que Deus conhece nós, né, desde o nosso ventre. Então, tem pessoas que falam de Deus, né? Falar de Deus. Tem pessoas, eu conheço, não vou dizer a denominação, mas eu conheço pessoas que sobem em cima de um púlpito e falam de Deus, dá uma pregação que você fica arrepiado, meu amigo. Se isso aqui arrepia tudo, você vai lá para cima, só que são pessoas não prósperas, são pessoas que quando chega no final do mês precisa de uma ajuda para pagar o próprio aluguel, são pessoas que quando o carro quebra não tem o dinheiro para consertar. Então, o que acontece com essas pessoas, entendeu? O meu pai, só um exemplo, o meu pai e a minha mãe não foram evangélicos, não foram cristãos, sempre foram católicos. E católico você sabe muito bem como é que é, vai na igreja uma vez por mês, 2 vezes por mês, são casados há mais de 50 anos, os dois, até hoje estão juntos, e eles têm uma vida, assim, graças a Deus, abençoada, e não sabem o que é chegar na frente de um pastor. Mas quando Deus conhece o nosso interior, lá dentro, o que é que a gente tem no coração, independente do que a gente aparenta ser ou não, é aí, eu acredito, que é onde vem a prosperidade. Ela vem com o que nós pensamos, com o que está dentro de nós, e não com o que nós falamos e propagamos. As pessoas precisam disso aqui. As pessoas precisam disso aqui que está acontecendo. Veja bem, você falou um ponto aí, que ele é muito forte. Sim. Muito forte. Você falou assim,
nós fomos gerados e Deus sabia, está escrito na Bíblia que ele sabia dos nossos dias, desde o ventre, antes de sermos criaturas informes. Sim. Certo? Esses são os pensamentos que Deus tem para você, não são os seus. Mas quando você cresce, nasce, cresce e desenvolve, não são os pensamentos que Deus tem para você que saem para fora, são os que você cria. Sim. E você cria isso de acordo com as experiências que você tem vivido da sua família, de outras pessoas, né? Com as crenças que você vai desenvolvendo. Então isso muda, porque se a gente fosse realmente enfatizar a origem e viver os sonhos que Deus tem para nós, realmente a nossa vida seria totalmente diferente. Inclusive do cara de mais sucesso hoje, porque Salomão foi o homem mais rico do mundo e ele caiu. Uhum. E ele caiu por erro besta, né? Então, o que acontece? É importante entender aquilo que Deus quer para você, mas que você também tem autonomia nessas decisões, que entra naquele ponto que eu te falei sobre a decisão de fazer uma mudança, de fazer uma transformação, de submeter, porque a maioria das pessoas, elas querem ir direto para a recompensa. Você sabe o que eu fico indignado? Que 90% das pessoas que chegam para conversar comigo, elas fazem uma pergunta só. É o seguinte: qual foi a sua virada de chave? O que te fez fazer sucesso? Qual foi o ponto X? E isso me revolta, porque sabe qual foi seu ponto X? O meu ponto X aqui foi quando eu comecei a ensinar tudo aquilo que eu aprendi. Não foi. Eu vou te explicar por quê. Não te contestando, claro. Sim. Sabe qual foi seu ponto X? Foi da decisão até hoje. Foi o processo. Foi o dia a dia. Foi o que você desenvolveu a cada momento. Foi como você lidou com cada problema. Sim. Foi como você superou cada coisa. Foi como você viu cada dor. Foi como você levantou a cada manhã que você estava cansado, que você estava dolorido, que outras pessoas não levantaram. Foi quando pessoas desistiram e você não desistiu. Esse foi seu ponto X, foi o processo. A decisão de eu vir até aqui, outras pessoas também tomaram a mesma. Mas outras decisões, o processo delas? Assim como eu. O processo delas foi diferente, por quê? Porque para mim aprender o que eu sabia na época que eu mesmo pintava, eu tinha que esperar os pintores profissionais ir numa loja de material de construção, comprar algum material, sair para comprar algum alimento, para mim poder pegar as ferramentas deles, para mim aprender escondido. Aí. Por quê? Porque tinha aquele medo de eu me tornar concorrente, de eu me tornar profissional. E tem até hoje, só que eu aprendi, escondido. Quando eu aprendi, eu ensinei. Quando eu aprendi, eu comecei a ensinar outras pessoas também. E aí eu comecei a me tornar o treinador número 1 da empresa que eu trabalhava. Então, quando vinham pessoas novas do Brasil que chegavam aqui, muita gente às vezes sem condições, eu ia lá, eu comprava uma máquina de pintura que custa uns $1.300, $1.400, comprava com o meu dinheiro. Ó, você vai, eu ensinava o cara, passava uns 15 dias, um mês, a pessoa treinando ali, ó, você vai, e aquilo dali, aquele movimento que eu fazia de forma diferente dos demais, foi o que me fez, como é que eu posso falar, chamar a atenção dentro da empresa. Foi proposital? Não. Foi natural. Foi aquela coisa de ensinar naturalmente. De ver pessoas que chegam aqui com sua esposa, com filhos, passando por algumas condições e que até hoje vivem ainda trabalhando como ajudante, ainda pintando e ainda num carrinho velho. Eu ia te perguntar sobre isso. As pessoas vão adorar isso aqui. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é melhor para você? Qual foi melhor para você? Ter aprendido escondido ou ter ajudado as pessoas? Um dependeu, na verdade, do outro, né? E qual deu mais resultado? Eu me tornar profissional, ter tido a atitude de ter aprendido, e o que deu mais resultado depois que eu aprendi foi ter ensinado. Ah, mas foi... Não, a minha pergunta é outra. O que mais deu resultado? Foi o que você aprendeu escondido ou o que você replicou ajudando as pessoas? O que eu repliquei ajudando as pessoas. Então você teve mais resultado ajudando as pessoas do que executando o que você aprendeu na vida toda? Na vida toda não, mas como profissional sim, porque se eu tivesse aprendido como profissional e ter ficado como profissional, só seria mais um. Assim como aquele que eu tive que aprender e qual ajudava com ele, hoje ainda é mais um. Então, pessoas que na época que eu cheguei aqui, elas já estavam há 10 anos aqui, continuam sendo apenas mais um. Mas é isso que eu queria entrar. É o seguinte, você teve muito mais resultado aprendendo escondido e através dessa busca, que ela era meio que imposta uma barreira ali, Sim. Porque você já tinha na sua origem, dentro de você, que você queria empreender, que você queria crescer, porque você despertou esse interesse. Eu tô querendo te mostrar que 90% das pessoas que você tentou ajudar foi mais sobre você fluir do que as pessoas quererem absorver. Porque logo depois você me falou que
a maioria dessas pessoas, elas permanecem ainda da mesma maneira, Sim. as que você ajudou. Então, tá muito mais ligado àquela questão que é melhor dar do que receber, do que você ficar jogando pérola aos porcos. Isso que eu tô querendo Sim. colocar. Então, uma árvore, uma árvore que dá frutos, ela nunca vai deixar de prosperar. Chega para uma macieira e fala para ela assim, para de produzir maçã. Ela não vai parar. Não, tá apodrecendo, ela não vai parar. Ela não vai, porque ela sabe que ela nasceu com aquele propósito, entendeu? Sim. E é isso, as pessoas que prosperam, elas ficam assim, é igual você, independente das pessoas absorverem, ou delas terem sucesso ou não, você sempre vai ser um replicador daquilo que você desenvolveu, daquilo que você acreditou e potencializou. Sim. Porque o resultado que isso traz hoje é loucura, porque uma pessoa que empreende, que ela prospera, o que acontece? É igual andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Se pegasse o Fagner hoje, tirasse tudo dele, tudo, e te colocasse para recomeçar, você conseguiria chegar de novo? Eu chegaria em bem menos tempo, porque eu já sei o caminho, né? Que loucura. Olha o que você falou para mim. Se a gente estivesse conversando com alguém seguro aqui, o cara ia falar assim, acho que sim, talvez. Sim. Acho que dá para chegar, se eu não morrer, porque as pessoas elas começam a imputar dificuldades, dores. Sim. Olha o que você falou, cara, isso é uma joia. Olha o que você falou, você tem noção do que saiu de sua boca aí? Saiu um diamante aí, você falou assim, conseguiria e em menos tempo. Vamos analisar isso? Sim. Você fez um misto de voltar no tempo, de criar uma nova oportunidade e de aproveitar de forma melhor. Olha a visão que você tem, velho. Isso é natural, você não pensou pra falar isso, não. Entendeu? Tô fazendo um bate-bola com você aqui extremamente autêntico e bravo. Sim. Que não é qualquer um que tem potencial pra responder isso e ir pra cima dessa forma. Você falou que tá dentro de você, não tem como maquiar, não. Aqui não tem como maquiar, não. Entendeu? Não, e a gente tem que ter muito cuidado. E as pessoas sabem isso aqui, elas percebem no seu olhar o que você tá falando aqui que é montado, que é não sei o quê, entendeu? Sim. Elas sabem, o que você tá falando aí é a sua essência. Sim. Eu não tenho que paparicar você aqui por nada, nós estamos aqui num podcast não, sim, gerando e o conteúdo. Podcast, a intenção é essa, é uma conversa natural. Todo podcast a gente tem um roteiro, tem algo inicial pra gente conversar, mas é aquilo que eu falei com você, né? O negócio pra ficar mais profissional, a gente extrair ao máximo e não ficar com aquele gostinho, pô, poderia ter falado sobre isso, A gente traz essas anotações, só que o bate-papo flui, a conversa flui. Eu costumo dizer que nada que eu entro tem roteiro, entendeu? É claro, é o que você falou aí, tem que ter. Mas assim, quem tá cuidando disso aqui é Deus. Sim. Ele vai levar pro lugar que ele quiser, porque hoje tem pessoas assistindo a gente aqui que realmente estão precisando de ouvir isso aqui. Quem não tá precisando, é só bater o dedinho aí e tchau. Não, e o mais... Quem tiver querendo realmente, faz o seguinte, já clica aí, ó, compartilha, dá um like aí, se inscreva no canal. Por quê? Porque eu acho que conteúdo igual esse aqui é relevante para a vida das pessoas. A gente vê tanta coisa hoje na internet que não tem sentido e as pessoas ficam replicando. Então, quando você vê um conteúdo relevante, isso aqui mudou algum ponto na sua vida, entrega isso para as pessoas. Sim. Eu acho que não custa nada, né? Pô, você saber que um algoritmo trabalha em função da sua reação. Se você não tem capacidade para reagir e apertar esse botão, você não vai ter capacidade de transformar a sua vida. Óbvio que não. Então, pelo menos isso, tenha gratidão. Sim, quando como eu falei para você, meus pais são católicos, né? Quando eu cheguei aqui, de várias dificuldades que eu passei aqui, comecei a ir muito para a igreja evangélica. Uhum. E lá eu tive muitos ensinamentos no início e eu comecei me tornei membro da igreja. Aí aprendi a tocar violão, aprendi a cantar, então eu cantava na igreja, tocava violão, chegava mais cedo para ligar um ar-condicionado e eu me batizei nas águas dessa igreja. E muitas vezes o pastor gostava de chegar e você vai falar, você que vai pregar hoje, de surpresa. Mas... Então... tinha esse negócio assim meio de surpresa. E eu fui pego por algumas vezes de surpresa e chegou lá em cima, graças a Deus, Deus agiu e veio algo na mente, eu fui e falei e deu super certo. Mas quando era programado, que ele vinha e falava, você vai pregar, você vai falar sobre santidade, você vai falar sobre isso, vai ter tanto tempo. Eu estudava, eu lia, eu via, para aquela insegurança inicial de começar algo ali. Só que quando eu estudava, você adquire outros tipos de conhecimento. E quando eu ia tudo preparado para fazer aquilo dali, a coisa saía totalmente diferente daquilo que eu havia preparado. Então, tem uma explicação nisso aí. Existe a inteligência e a sabedoria. Sim. Quando você lê, quando você estuda, você vai desenvolver a sua capacidade intelectual, que é a inteligência, certo? Você vai assimilar aquelas coisas e tal, e vai passar.
Se você estiver anotando, escrevendo, você tem uma percepção. Se você replica aquilo ali, a absorção é muito maior. Mas existe algo, que é o que você está falando aí, que está ligado a outra coisa, é um acesso, é sabedoria. A Bíblia, por exemplo, ela foi escrita por quem, você sabe? Por João? Não, foi por homens, mas inspirados por Deus. Sim. E a Bíblia, para ela ser lida, porque muita gente fala, eu não consigo entender a Bíblia, porque é muito complexo, realmente. Mas para ler a Bíblia, como ela foi escrita por homens inspirados por Deus, tem que ser homens inspirados por Deus também. Sim. Então muita gente às vezes não sabe. Elas precisam orar, pedir um entendimento para Deus e Deus vai revelar para ela ali. Aí a pessoa fala, mas como que Deus vai revelar? Como é que Deus fala? Várias pessoas já me perguntaram isso. Cara, isso é uma experiência que ela é muito pessoal, é você. Deus ele tem milhares de maneiras de falar. Ele fala na boca de alguém, ele fala nos seus pensamentos, ele fala no seu coração. Ele usa o que ele quiser, ele usa coisas, ele usa um peixe para transformar. É o seguinte, a pessoa tem que estar preparada para isso, ela tem que ativar a sensibilidade dela, porque é aquilo que eu falei, entendeu? É uma inspiração. Para você buscar a Deus, você tem que estar inspirado. Um artista, quando ele canta que ele não está inspirado, você não percebe? Você percebe, a gente acabou de falar aqui sobre conversa que não é verdadeira e tal. Então, a gente precisa ser o mais profundo possível e entregar o máximo que você puder naquilo que você está fazendo. Daí vem o resultado. É só assim, em todas as decisões. Eu aprendi isso na minha vida. Não, sem dúvida. E também essa parada, mano, de ajudar nas pessoas. Deus tem falado muito no meu coração, porque quando, eu acredito que com você também, quando a gente começa a se destacar, quando coisas começam a acontecer nas nossas vidas, o que chove de pessoas, né, buscando ajuda, e tá certo, são pessoas que necessitam de socorro. Um dia nós também precisamos, ou precisávamos, ou possa ser que precisaremos de alguém, é normal. Não estou julgando isso. Só que a gente tem que ter muito cuidado nessas ajudas, no sentido de que se a gente ajudar alguém que Deus está tocando, como é que faz? Senhora, entendeu? Então, como que síndrome de Deus. Exatamente. Como que eu ter sou o cara, essa percepção? Eu, publicamente, eu confesso que eu sou o cara que mais teve essa síndrome de Deus e que eu mais errei nesse sentido. Cara, é terrível isso aí que você está falando. Então, um dos pontos que eu aprendi, principalmente aqui, é que a ajuda é uma coisa totalmente diferente daquele conceito de ajuda que a gente aprende lá atrás. É assim, eu vou conversar com você aqui, vou expor o que eu aprendi. É claro, eu vou estar te perguntando porque gera uma interação e as pessoas vão se identificar nisso. Por exemplo, esmola. Você acha que dar esmola é uma coisa legal? É justo? É uma ajuda para alguém que está lá precisando e tal? Dá uma esmola, você fala para um mendigo na rua, você vai passando, dá alguma coisa para ele. Dá uma esmola para ele, dá uma esmola. Não vai muito. Por quê? Eu vejo isso muito na igreja católica, as pessoas dando esmola para o padre. Eu vejo isso, porque quando tá passando na hora do dízimo lá, eu vejo pessoas dando R$1, R$2, R$3, aquilo não é um dízimo. Né? As pessoas, é questão cultural no catolicismo, as pessoas saírem de suas casas, pega essa nota de R$20 para trocar aqui em R$5 para me dar de oferta lá na igreja. Então eu vejo essa parte na igreja católica. Porque, assim, se for para esse lado aí, vamos falar sobre isso também, da religião, porque assim, eu não concordo com religião. Religião é uma coisa criada pelo homem. Sim. Só existe uma religião que Deus deixou na vida, visitar os órfãos e as viúvas. Tiago 1,26, é o que está escrito lá. Essa é a verdadeira religião, entendeu? O resto, tem 6.000, foram criadas pelos homens. Então a evangélica, a católica, todas foram criadas pelos homens. E um dos pontos que mais colocam as pessoas nessa questão de dar dinheiro, de fazer as coisas, é o medo, é a insegurança. E Deus não é um Deus que coloca medo nas pessoas, porque a maioria das pessoas que contribuem, ou que elas correm do pecado, por exemplo, é por medo. Deus nunca tratou ninguém com medo. Cara, eu vou te... a gente já tá indo para outro lado, mas foda-se, deixa ir para lá. Claro. Olha só, vou te fazer uma pergunta. Esse é o PoeiraCast. Vou te fazer uma pergunta. Isso aconteceu comigo, e a minha mãe fez essa pergunta para mim, e isso me chocou, porque, vou fazer uma introdução. Todos nós temos 2 eus. Você tem um eu interior e o eu exterior. O seu eu interior é aquele que só você tem acesso. Você sai bonito, arrumado, rindo e tal. Mas quando você volta, ou quando você está lá, dentro de você existe o seu eu interior. É aquele que você faz juízo sobre o que a pessoa está falando, sobre o ambiente que você está, sobre o que foi falado para você. E só você tem acesso. Então esses são os 2 eus que a gente tem. E em um determinado momento, minha mãe virou para mim e falou, você está muito espiritualizado e tal, eu tenho uma dúvida. Falei, o que foi? Ela falou assim, por que Deus permitiu que o homem pecasse? Por quê?
Ele é o onipotente, onipresente. Entendeu? Os ateus aí vão ficar doidos agora. Choca com essa aí. Ele é onipresente, onipotente. Se você, cara, faz uma latinha dessa aqui, Fagner, você sabe o quanto peso ela suporta, você sabe quanta pressão ela suporta. Deus, na sua infinita sabedoria, é claro que ele sabe. Ele sabia que o homem ia pecar. Por que ele permitiu que o homem pecasse? Minha mãe me fez essa pergunta. Sim. Ele já sabia. Por que ele deixou e por que eu tô pagando, você tá pagando, todo mundo tá pagando o preço pelo Adão ter pecado lá atrás? Por quê? Por que Deus permitiu? Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Errado, eu também pensei nisso. Ela também, eu perguntei isso para dezenas de pastores. Eu vi outras pessoas depois de um tempo falar sobre isso, da maneira que o Espírito Santo revelou no meu coração, mas as que eu perguntei, por mais sábios que eles eram, eles não conseguiram responder. Vamos lá, você falou que é livre-arbítrio, certo? Sim. Você tem uma filha ali, quantos anos ela tem? Tem uma de 11 e uma de 6. Tá, a de 6 pega ali e fala assim, eu vou beber uma cerveja, você vai deixar? Não. Por quê? Você é melhor que Deus? Se Deus que é o pai, ele te deu o livre-arbítrio para errar lá no Éden, você não vai deixar a menina beber uma cerveja? Por que você pensa assim? Porque você sabe que você é o melhor para ela, você sabe que ela vai errar. Quer dizer que Deus não te ama igual você ama a sua filha? E ele te deu o livre-arbítrio para você errar e pagar? Sim. Por quê? Que amor que é esse? Ele nos dá a opção de amá-lo ou odiá-lo. Nós temos essa opção em relação a Deus, por isso que existe o mal, por isso que existe... Mas você acha que... Não, peraí. Aquele anjozinho ali revoltado que caiu lá do céu, chegou e revoltou. Então tem pessoas que cultuam a esse lado aí da religião, que é uma religião também, e tem outras pessoas que cultuam a Deus, e assim tem pessoas que saem de um lado e vai para outro, tem pessoas que saem de um e vai para outro. A gente vê muito acontecendo hoje. Mas eu tô falando assim, ó, daquele ponto ali no Éden, que é o princípio de tudo, certo? Sim. Então, Deus ali, ele poderia ter chegado em Adão e falado assim, ó, sai daí, eu falei, ó, de todas as árvores que tem no jardim, você pode comer, só não coma do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerás. Ele deixou claro. Só que o seguinte, vou explicar o que aconteceu. Primeiro ponto, eu não sabia essa resposta, então eu não sou sabichão. Eu virei para minha mãe e falei mais ou menos o que você falou, porque é nossa essência. Sim. A gente quer respeitar a Deus, a gente quer respeitar e tal. Eu não tô aqui para ser melhor em nada. Claro. Eu só tô para te contar o que Deus fez no meu coração. Uhum. E eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, isso é uma questão de Deus. Eu até falei isso, do livre-arbítrio e tal, tem uns mistérios e tudo. Mas aquilo me indignou e eu fui atrás de um cara que é muito forte em Bíblia. No Brasil, muito forte. Ele chama Eduardo Reis, é um pastor. E ele pegou, eu saí de Goiânia e fui para São Paulo. Falei, se eu tiver essa resposta, eu vou virar uma chave na minha vida. E fui. Chegou lá, eu perguntei para ele, ele não me deu muita atenção nesse sentido, falou que era pericorese, aquelas coisas todas, e eu comecei a orar. E o Espírito Santo fala comigo quando eu tomo banho, cara. E eu voltei para Goiânia, fui para São Paulo, voltei, fui em busca disso. Tomando banho, o Espírito Santo me revelou. Cara, foi muito forte. O que é a parada? É o seguinte. Primeiro ponto, o paraíso lá no Éden, ele só era paraíso porque ele tinha porta de saída. Porque se não tivesse porta de saída, era prisão. Então Deus não prende ninguém, ele não força ninguém. O que você falou no final aí, concordo plenamente. Entendeu? Sim. Ele te dá a opção de amar ele. Ele te dá a opção de amar ele. A gente só precisa colocar isso em escala, para as pessoas entenderem. E por que Deus não chegou e soltou um raio ali? Ou ele não fez igual você faria com a sua filha, sabendo que era melhor para ela não tomar uma bebida. Ele sabia que era melhor para o homem não ter conhecimento do bem e do mal. Nós somos, está escrito lá em Gênesis, que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, certo? Sim. E olha que coisa louca. Tudo que é criado, tudo que já existe aqui, que vem à existência, é para ser contemplado pelos olhos. Então você pega uma câmera dessa aqui, ela tem não sei quantos milhões de pixels, ela é para ser vista através dos olhos humanos. Tudo que é feito é para ser contemplado pelos olhos, pela mente e ser vivido pelo ser humano. Sim. Tudo que Deus criou. Então, faz um aparato geral de tudo aí. Vamos lá. O que acontece? Cara, Deus, na infinita bondade dele, existia uma forma. Nós somos só imagem e semelhança, é o que está escrito ali. Só tinha uma forma da gente ser igual a Deus. De viver na glória, que é o que nós estamos buscando agora. Sim. Era não ter errado. Sabe por quê? Cara, olha que louco isso aqui. Só tem um jeito de eu descobrir se a minha esposa me ama. Eu dando liberdade para ela. Só tem um jeito de Deus saber se você é fiel a Ele e que você seria igual a Ele. Ele te dando a oportunidade de escolher. Ele te dando a oportunidade do não ou de sim. Vou te dar um exemplo, você vai entender. Sua esposa tá ali. Se ela ficar aqui, for fiel por imposição sua, isso é amor? Não.
dentre todos os caras do mundo, ela escolheu você. Por livre e espontânea vontade. E a porta tá aberta para ela ir embora a hora que ela quiser, ou não. Sim. Isso é o amor. Isso que Deus queria. Então ele queria que você renunciasse ali, que Adão renunciasse ali, não pela dúvida ou pela curiosidade, mas por amor. Para falar assim, ó, não, eu não vou. É igual eu vou comprar um carro seu. Você me passa o documento ou eu te passo o dinheiro? Sim, os dois, né? Não. Eu tenho que te passar Mas e se eu não passar o dinheiro para você me passar o documento? Então, para um negócio acontecer, alguém tem que confiar em alguém. Sim. Senão, não vai acontecer. Entende ou não? Uhum. Então, essa parada que rolou ali. E quando eu tive essa revelação disso, cara, tudo mudou. Porque muitas pessoas, Fagner, eu vou te falar uma coisa. Elas não sabem a diferença de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Elas não sabem. Elas não sabem. E elas vão para a igreja e elas são submetidas a pagar dízimo, elas são submetidas a medo, a insegurança, a uma série de coisas. E isso afasta elas de Deus. Entende? Sim. Afasta totalmente. Agora vamos voltar para o ponto que a gente estava falando da ajuda lá. Porque até você me falou sobre os roteiros, porque é importante a gente não deixar os assuntos em aberto. Sim. Eu te fiz uma pergunta. Você acha que vale a pena você dar esmola? Não, nunca dei. Eu acho que é uma pergunta assim bem relativa. Por exemplo, hoje eu tive com o Jeff, nós fomos na Best Buy comprar uns cabos, algumas coisas para cá, o podcast que estava faltando. E em muitos lugares que a gente vai lá passar o cartão, aparece lá a opção de doação. Você doar para alguma instituição, $1, aparece a opção de $1, $5, $10. E eu sempre coloco ali na opção, às vezes, de $1, $5. Então, eu acho que aquilo ali tá indo, obviamente, para algum lugar onde vai contribuir para a ajuda daquelas pessoas, porque eu sei que aqui as coisas são sérias. Aqui existem alguns tipos de aplicações, por exemplo, que se você for em um médico, você vai ser atendido, você sabe. Só que com 15 dias a conta vai chegar na sua casa. E se você declara imposto de renda como baixa renda, esses fundos ao qual esse dinheiro vai para lá, os fundos que pagam a conta de pessoas, são fundos designados. Isso é totalmente diferente, né? Assim, a gente tá falando de cultura americana e cultura brasileira, mas como esse podcast é mais voltado para o público brasileiro em si, vamos tentar entender isso do ponto de vista do nosso país, por exemplo. Sim. Você acha que dar esmola é uma coisa boa ou não? Se eu estou dando esmola a um mendigo no meio da rua, aquilo não é bom. Vai mantê-lo alimentado, vai mantê-lo no meio da rua, não vai colocar nele a necessidade de ele precisar trabalhar, dele se levantar e sair daquilo dali. Se eu estou dando o mesmo valor, ao invés de eu dar para um mendigo, um cara que está na rua, eu estou dando o mesmo valor para algum tipo de instituição de caridade, agora mesmo, como está acontecendo, acho que lá em Minas Gerais, aquelas chuvas, se eu estou dando aquele mesmo valor, tanto faz, eu acho que R$5, R$1, em grande quantidade, com muitas pessoas dando, vai ajudar também muitas pessoas que passaram por catástrofe. Sabe uma coisa que eu vi que mudou minha concepção sobre isso? Uhum. Uma vez eu estava em Florianópolis e lá no sinaleiro estava escrito assim, ó, não dê esmola, dê oportunidade. Por quê? Porque quando você dá esmola, você tira oportunidade. É justamente o que você falou. Se alimenta a pobreza da pessoa. Se alimenta a falta de impulso de desenvolver e de crescer. Então é muito melhor você dar oportunidade do que dar esmola. Por quê? Porque você vai matar a fome dela hoje, certo? Sim. Mas amanhã ela vai estar com fome de novo. Então a esmola, ela diz muito mais sobre você do que sobre quem está pedindo a esmola. Quando eu trabalhava, Guilherme, engraçado, quando eu trabalhava no Brasil, aos 18 anos de idade. Eu sou produtor de corte, hein, Jeff? Quando eu trabalhava no Brasil, aos 18 anos de idade, eu trabalhei numa gráfica que eu trabalhava lá tirando xerox, tirando cópias. E a gente sempre passava naquela época, uma xerox acho que custava, se não me engano, 15 centavos, 10 centavos. E as pessoas chegavam com R$1, com R$5. Então a gente precisava de muita moeda para estar sempre dando troco com quem chegava com algum valor. E tinha um cara, era lá no centro da cidade, lá em João Pessoa, e tinha um cara que ele era... Um cara totalmente saudável, mas ele sentava lá no chão e pedia esmola. Todo final de tarde, ele vinha lá na gráfica, aquelas esmolas que ele recebia 10 centavos, 50 centavos, R$1 de alguém, 5 centavos. Todo final de tarde ele vinha lá na gráfica para trocar por dinheiro, por notas maiores, né? Como 10, 20 reais. Todos os dias, naquela época, a gente trocava com ele uma média de 70, 80, R$100 por dia. Naquela época, 2018, acho que o salário mínimo era 700.
800, 600 reais. O cara só sentadinho ali no chão, só com o que as pessoas passavam ali, colocavam, as pessoas não têm noção. Mas o que eu acabei As de falar? pessoas não têm noção Que eu da acabei de falar? quantidade de dinheiro que dá quando soma tudo no final do dia. Eu tô errado ou certo quando eu falo que a esmola é mais sobre quem dá do que você Tá quem recebe? certíssimo. Entendeu? Tá certíssimo. É mais sobre quem dá do que sobre quem recebe. Uma coisa também que mexe muito com a minha cabeça, esses dias a gente conversando, acho que a gente até tocou nesse assunto, vale a pena tocar aqui, é sobre prosperidade, né? Sobre o dinheiro, porque é diferente, riqueza, prosperidade, ter muito dinheiro, porque é igual você falou, eu conheço muita gente que é extremamente cristão, crente, religioso, faz tudo, é reto e não tem dinheiro. E não tem dinheiro. Um outro ponto aqui que eu não poderia deixar de passar, cara, que veio aqui na minha cabeça agora, é o que você falou sobre o pastor ali, sobre as pessoas que falam ali na igreja. Eu não queria perder isso, eu vou até cortar esse assunto que eu tô falando aqui agora e voltar. Você falou uma coisa assim, ó, que é muito importante isso, e quando eu falei isso, quando eu abri minha boca para falar isso, ajudou muita gente. Sim. Eu preciso pegar isso. Quando você falou assim, ó, tem muito pastor que tá ali pregando a palavra de Deus, pedindo dízimo, pedindo dinheiro para as pessoas, e ele não é próspero, a vida dele é uma canseira, uma merda, sei lá, Sim. e tal e tal. Cara, um dia aconteceu um negócio muito louco com a gente. Tem um cara, um pastor lá de Goiânia, ele é bravo. Ele tem uma unção violenta. Cara, eu vou te falar uma coisa. Põe isso na sua cabeça. Você que tá assistindo aí, ó. Isso vai mudar a sua vida. Deus, ele libera uma unção sobre as pessoas. Quando ele libera essa unção, ela não volta mais. Então, se Deus liberou uma unção de prosperidade, de palavra, do que for, de cura em você, isso nunca vai mudar, porque Deus não volta atrás no que ele dá, no que ele coloca. Então, tem muita gente que tem a unção, que Deus entrega para ela faz mau uso disso. Cara, minha esposa um dia, ela foi batizada por esse pastor, ela foi tocada por ele, e esse cara caiu. Ele teve uma queda violenta. Ela falou assim, como que esse cara faz isso? Eu senti Deus nele, ele tem a unção. E eu falei, e ela ficou revoltada. Muita gente afasta de Deus por conta do pastor, porque não tem nada a ver, cara. Um pastor, ele é um pastor, ele é um ministro da palavra. É isso, você não tem que olhar a conduta de vida dele, você não tem que olhar se ele cai, se ele não cai, o problema é dele. Você só tem que absorver aquilo que ele fala e de quem ele fala. Então, se ele tá falando de Deus, se ele tá no púlpito falando de Deus, cara, é aquilo ali que você tem que absorver, certo? É óbvio que muita gente, em nome de Deus, pede dinheiro, mente, faz falsa revelação, um monte de coisa. Mas esse aí já tem a conta dele acertada. Já tá dito que a hora que Jesus voltar, Jesus mesmo vai virar para ele e vai falar, ó, não te conheço. Ele falou, mas eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz... Não, afasta de mim que eu não te conheço. Então, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, cara, é sobre essa questão. Os caras que estão ali, eles estão ali para falar. E eles têm a unção para falar, então absorve o que eles estão falando, não a conduta de vida deles. Porque uma forma de você destruir a idolatria ou que se admira relacionada a alguma pessoa é você conhecer ela. Então, se você conhecer o artista, que você é louco por ele, conviver com ele dia a dia, logo vai cair aquela idolatria que você tem por ele. Se você aproximar do seu pastor e ver os erros, porque todos nós somos passivos de erro, vai cair a idolatria que você tem por ele. Então, só idolatra Deus, um só. É só o Senhor. Isso eu tinha que falar. Guilherme, o que você diria a uma pessoa que nesse momento, digamos um brasileiro imigrante, chegou aqui, já está há um tempo, nada acontece na vida dele, está trabalhando, às vezes está tentando trazer sua esposa, filho, sua família do Brasil para cá, para estar junto, mas que nada está acontecendo. Qual conselho você daria a esse brasileiro para ele fazer hoje? Cara, o primeiro ponto de tudo é a gente identificar, sabe, o porquê que isso está acontecendo. Normalmente as pessoas elas querem tratar a causa, aliás, tratar o efeito. Normalmente as pessoas querem tratar o efeito do problema. E a melhor maneira é você entender a causa. Porque imagina só, você tá num incêndio lá, você vai ficar abanando fumaça? Não, você tem que ir lá e apagar o fogo, certo? E a maioria das pessoas, elas querem tratar o efeito. E um dos pontos que eu acho que são mais importantes de tudo na vida é o estado atual e o estado desejado. A pessoa precisa entender aonde ela está e aonde ela quer chegar. Para mim, um dos maiores índices de fracasso, de desistência, de insucesso que o ser humano pode ter na vida é não saber para onde ele quer ir, não saber onde ele quer chegar. Porque imagina só, se eu vou fazer uma viagem hoje, fala, eu vou sair daqui e vou para Nova York.
eu vou, faço toda a programação e tudo, tá tudo certo. Eu vou sair daqui e vou chegar em Nova York. Agora, se eu falo para você, Fagner, eu vou sair daqui e vou viajar. Eu vou rodar em torno de várias cidades aqui e não cheguei a lugar nenhum. Sim. Então, muita gente hoje vive dessa maneira. Ele vive em busca do que ele não sabe, do lugar que ele não sabe onde quer chegar, do que ele não sabe o que quer conquistar, ele não sabe o quanto ele quer ganhar. Primeiro ponto é você entender aonde você está. Sim. E depois você ir dentro da sua essência. O que você quer para a sua vida? Ah, eu quero ser rico. Você quer ser rico? Ser rico é gestão de problemas. Você tem um avião, você vai ter que preocupar com hangar, você vai ter que preocupar com piloto, você vai ter que preocupar com manutenção. Quando o Guilherme chegou aqui, quando ele veio como turista passar algum tempo, né? Você teve uma boa impressão, você gostou demais aqui. Pô, quero voltar, quero morar, é lá onde eu quero viver, estar com minha família e criar os meus filhos, né? Quando você veio para cá, já com uma outra visão, que é no caso de morar aqui, de viver, tiveram momentos, obviamente, como você bem disse aqui, que passou por dificuldades, Claro. né? O que o Guilherme dessa época fez que hoje, com a visão que ele tem, com esses 2 anos aqui de Texas, digamos assim, ele não faria ou ele procuraria fazer diferente do que ele fez logo quando ele chegou aqui, sem a experiência que ele tem hoje, que foi quando você chegou. E com a experiência que você tem hoje, você teria feito algo diferente? Essa pergunta é muito legal e muita gente ia responder como clichê, né? Ah, eu mudaria isso e tal. Não, eu não mudaria nada. A única coisa que aconteceu foi um desafio comigo. Porque eu não vim para cá igual a maioria das pessoas vem, com sonho americano. Eu tinha o meu dinheiro, eu prosperei no Brasil, que quem prospera no Brasil já é fora da média. Então, eu tinha um Aras, eu tinha distribuidor de medicamentos, eu tinha, tenho minha família e tal, tudo estabelecido. Eu decidi, lembra da decisão que eu falei? Eu decidi pegar tudo o que eu tinha. Pensa bem, o que veio na minha cabeça, olha que loucura. Na sua concepção hoje, quanto tempo um cara demora para fazer $300 mil aqui, chegando aqui, não conhecendo ninguém, não conhecendo nada? No início, logo no início? Se ele vier de cara, igual eu vim. Sem orientações, Nada. só vindo pra cá, só vindo pra cá e falar assim, vou ver. É uma decisão. Muito relativo. Conheço pessoas aqui que fizeram $300 mil em um ano e conheço pessoas aqui que estão aqui há 20 anos e nunca fizeram isso. E é mínimo, né? O índice de sucesso, porque não O sucesso é bem mínimo. Mínimo, bem Sim. pequeno. Isso que eu fiz. Eu vim, peguei o meu dinheiro, vim empreender aqui. E eu não tinha garantia nenhuma de ter sucesso. Sim. Desses $300 mil que eu trouxe, sabe quando eu comecei a escalar? Quando eu tinha só 10, eu estava com a minha esposa e com a minha filha, pequena. Eu não deixei o padrão de vida da minha família cair, eu morei bem, eu andei bem de carro, entendeu? Não deixei absolutamente o padrão da minha família cair. Só que é o seguinte, o que eu mais precisava naquele momento, sabe o que era? Era ter conhecido um cara igual você, por exemplo. Entendeu? Sim. Mas eu não conheci. Os caras que eu conheci, sabe o que aconteceu? Eu buscava ajuda neles, eu buscava essa orientação, mas eles não tinham para me oferecer. Porque eram pessoas que tinham vindo com sonho americano, eram pessoas que não estavam na mesma vibe que eu. E o que eu tive que fazer? Eu tive que pagar, e pagar caro. Agora, você tem noção como ficou meu coração e a minha cabeça de $300 mil, eu com 10 na conta, e pensando assim, e agora? E agora? E agora? Porque, cara, é muito difícil você construir uma estrutura dessa. E aí nós estamos falando de quê? De quantos milhões? 300 mil? $1,5 milhão, $2 milhões, por aí. Em dinheiro vivo. Não é empréstimo, não é nada, não. Então, é um risco muito grande. Então, a sorte, eu costumo dizer que a sorte gosta de quem arrisca. Sim. Né? A sorte gosta de quem arrisca. Então, o lugar para trilhar um caminho de sucesso, ele é desconfortável. E o que eu vejo que aconteceu comigo, eu tenho certeza que isso é com você também. Esse lugar de desconforto, de barulho, de dor, ele acabou ficando confortável para nós. Eu acho que essa é a diferença de quem tem sucesso ou não. Porque nós não temos garantia nenhuma que o dinheiro que está na nossa conta hoje, o que a gente faz, vai ser perpétuo. Porque para uma semana, para um mês para você ver. Sim. Isso vai continuar? Não, para tudo. Então depende do que você faz a todo dia. Existe uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Qual é o segredo do sucesso? Aí o que eu falo? Que o segredo do sucesso não é o antônimo, né? Que as pessoas que é o fracasso. Né? O contrário de sucesso, não é o fracasso. O contrário de sucesso é desistir. Sim. Então desistir nunca é uma opção.
aquela pessoa que não desiste, que ela vai com dor, ela vai com dificuldade, ela vai sem, ela vai de qualquer maneira, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Não tem como, ela vai conseguir. Então, o segredo do sucesso é a não desistência. Não desistir. Eu como treinador, eu penso um pouco ao contrário, com todo respeito da sua opinião, né? Eu como treinador, eu como professor, eu como gente que treina as pessoas, eu acredito que o segredo do sucesso está no rompimento. Se você está em um ambiente que você está lá há 6 meses, há 1 mês, há 1 ano, 2 anos, e nada acontece na sua vida, você vai continuar lá? Eu conheço pessoas que estão em ambientes aqui há 10 anos, trabalham ainda pintando, outros trabalham ainda na grama, outros trabalham ainda em aplicativo, outros trabalham ainda... E no serviço braçal você não consegue Mas você conhece pessoas que estão nesse segmento que prosperaram? Fazer isso por muito tempo. Eu conheço pessoas que trabalhavam na grama, pessoas de potencial, e estavam lá com medo de sair. Por quê? Porque só ela trabalhava, tinha a esposa dentro de casa e tinha uma criança pequena. E o cara ganhava, tipo, $900 por semana. E ela já estava lá há uns 2 anos, uns 2 anos e meio. Mas deixa eu entender o seu ponto de vista. Isso, deixa eu só concluir. As pessoas estavam lá mais ou menos há 2 anos e meio, né? Já trabalhando com isso daí. O cara começou ganhando 700 por semana, depois 800 por semana, depois 900, depois 950 depois de 2 anos e meio, e ele era o braço direito do dono da empresa de landscaping. E ele, não, o cara gosta de mim, o cara trabalha aqui, eu trabalho com ele aqui. Antes eu ficava fazendo bico, fazia alguma coisa, não tinha nada sério, chegava no final do mês, pagar meu aluguel, dava trabalho. E eu disse, cara, vem para a construção. Isso daí não é para você. Você é um cara esforçado, você é um cara dedicado, você é um cara comprometido. Vem para a construção que isso daí vai transformar. E o cara ficou com medo. Ele veio na minha casa uns 60 dias para vir na minha casa, para me conhecer, isso para vir trabalhar comigo, para vir na minha casa, para me conhecer de perto. A esposa dele veio também, a gente tá com medo, porque quando a gente chegou aqui, os primeiros 6 meses foi difícil, e foi nesse lugar que abriu as portas. Hoje a gente ganha quase $4.000 por mês, dá para sustentar a casa, dá para não sei o quê. Aí eu falei, na construção, isso aí você pode fazer por semana. Entendeu? Não, mas como assim? Eu tive que mostrar. Eu tive que abrir uma folha de pagamento, chegar e mostrar, porque o cara estava com medo de sair daquela segurança. Eu falei, cara, faz o seguinte, sai, eu gosto de você, sai disso daí, se você não ganhar o que eu tô propondo, eu vou te dar o dobro disso daí toda semana. Mas sai disso daí. Não, mas eu não sei, nunca trabalhei com isso daí, e não sei o que. Eu digo, eu vou colocar uma pessoa para te treinar. Então teve uma insistência, teve uma... E o cara veio... O cara foi treinado, inclusive, pelo meu irmão, na época meu irmão morava aqui ainda, eu treinei meu irmão, era um excelente pintor, treinou o cara. Hoje o cara lidera equipes, ele tem uma equipe de umas 15 pessoas que trabalham com ele, comprou casa aqui, casa boa, tem 2 carros BMW, trabalha muito bem. Então o sucesso dele se deu através do rompimento, daquilo que deixava ele inseguro e aquela incerteza que o mantinha em um lugar que dava comida a ele, e aquela acomodação ele passou quase 2 anos. Hoje ele olha para mim e fala, cara, mais de 2 anos eu perdi na minha vida. E se não fosse por você ter me dado esse conselho, ter feito isso por mim, ter insistido, eu ainda estava lá. O que eu tô te falando, eu acho que foi só mal interpretado. Desistir não tá ligado à segmentação. Porque como eu também treino pessoas, você sabe, desistir é de ser um empreendedor, de ser um empresário e de romper. Entendeu? É nesse ponto, nesse sentido que eu tô te falando que para mim é a referência de sucesso. Não de segmento. Segmentar, você não está indo bem em algum ponto, eu acho que vale a pena migrar, claro. Sim. Nós somos imigrantes. Então, nós não demos certo no Brasil, nós imigramos para os Estados Unidos. Segmentar, não, mas é um ponto que vale a pena tocar no que você falou também. Por exemplo, o cara não deu certo lá no landscape, mas o empresário lá que contratou ele é bem sucedido? Então o problema não era com o cara, era com ele e com o propósito dele. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é a identidade e o propósito dela. Se você colocar o Neymar na zaga, ele vai ter a eficiência que ele tem no ataque? Não. Se você colocar o Veloso lá, sei lá, o Dida, no ataque, que é goleiro, ele vai ter a mesma eficiência que ele tem no gol? Também não. Então, eu acho que se colocar a pessoa na posição errada, em cima do propósito dela, claro, rompimento, óbvio que é um fator preponderante para o sucesso. Mas não desistir sobre o ponto de vista de vencer, de ser empreendedor, de não trabalhar para os outros, de não vender sua hora, de não aceitar a migalha. Aquilo que eu estava falando, riqueza é diferente de prosperidade. Tem muita gente que é simples, que mora lá na fazenda, na roça, ou numa cidade pequenininha, onde eu tinha um Aras, por exemplo, Caldazinha, que é super feliz.
super feliz, super realizado. Esse negócio eu acho interessante demais. E tem gente que mora num palácio e é mal sucedido. E é rico, tem muito dinheiro. O que é dinheiro? Riqueza, é gestão de bens. Então você vai ter dor de cabeça. O que é prosperidade? É abundância em todas as áreas. Eu acho que o que você ia falar aí é aquele fato que a gente fala. Eu vejo assim, porque eu adoro pescar, né? Então tá o pescador lá. Aí senta um empresário do lado dele. E aí os dois conversando, ele fala, rapaz, mas você saiu daqui, foi pra cidade grande, trabalhou, ralou, morou fora do país, e agora você tá aqui velho, depois de fazer tudo isso, o que você mais queria era estar aqui, sentado aqui, pescando. Ou seja, ele saiu, deu essa volta toda para voltar para aquilo que ele já tinha. Então isso é o ponto que eu te falei, do estado atual e o estado desejado. O que adianta você não saber aonde você quer ir ou onde você quer chegar? Porque às vezes você dá a volta para parar no mesmo lugar. Porque, na verdade, a felicidade de alguns custam mais e as felicidades de outros custam menos. Tem muita gente que eu conheço realmente, eu que sou da Paraíba mesmo, viajo lá para o interior, eu vejo pessoas muito simples, com 80 anos de idade, cheia de saúde, feliz, sorrindo numa casinha lá velhinha, indo pegar o peixe, indo pegar água, trazendo. E são pessoas felizes e cheias de saúde, com a vaquinha lá para tirar o leite. Em casa tem queijo, tem leite, tem um bolinho de milho, tem a plantação, tem tudo orgânico colhido ali e são felizes. Já tem felicidade de outras pessoas que custam mais, são pessoas que dependem, não vou dizer do sucesso sobre o nome delas, mas do sucesso financeiro. Não é? Tem pessoas que dependem, eu acho que todo empresário ele tem que ter um pouco de ambição, obviamente, e aqueles que vão ainda mais além são aqueles que têm um parafuso meio solto. São aqueles que não olham ali para a caixinha, olham o negócio meio de fora da caixa, digamos assim, e vai longe, vai longe, vai longe. Você pegar um depoimento do Elon Musk, que teve agora recentemente, né? Ele colocou, acho que umas 3 semanas atrás, uma mensagem no Twitter dele falando: quem falou que dinheiro não comprava felicidade, estava certo. Algo mais ou menos assim. Quem inventou essa frase que dinheiro não comprava felicidade, estava certo. Então é um cara mais rico do mundo, né? Então, assim, pra gente... Ele tem propriedade para falar, né? Ele tem propriedade para falar. Então são pessoas que a gente, obviamente, a gente que é empreendedor, são pessoas que a gente tem como referência, pessoas de sucesso, né? Sobre isso aí, na pandemia eu tive uma vivência muito grande na linha de frente da pandemia. E eu consegui ver isso que você está falando. Tem um dito que as pessoas falam, que eu sempre levei em conta, até os locutores de rodeio sempre falavam, que o dinheiro compra o travesseiro, mas ele não te dá o sono. Sim. Ele compra o relógio, mas não te dá a hora certa. Ele compra o remédio e não te dá a saúde. Então, o que acontece? Na pandemia eu pude ver isso, que ali todo mundo ficou igual. Cara, eu ia para aqueles hospitais, porque eu trabalhava com isso, né, tinha distribuidora, eu via caras ali com muito dinheiro, mas com muito dinheiro, do lado de alguém que não tinha nada de dinheiro. E a vida tinha o mesmo valor. Não tinha como o dinheiro dele fazer mais por ele, porque não tinha um remédio que comprasse, não tinha nada que ele fizesse com todo o dinheiro dele que tirasse ele daquela situação. Sim. Então, eu acho que tem um propósito de Deus em tudo que acontece. A pandemia ela veio para conscientizar as pessoas de serem mais humanas, de valorizarem mais essa questão do amor em si, a presença. Eu acho que mudou muito, 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 muito a cabeça das pessoas. Sim, eu mudou. que estive na linha de frente ali, eu vi sobre isso. Então, é igual te fazer uma pergunta hoje. Fagner, por 200 milhões de dólares, você pula de um avião? Não, jamais. Com paraquedas, sim. Sem paraquedas, não. Então, às vezes, dependendo do ponto de vista que você abordou, se o avião estiver no chão, porque eu não falei que ele estava no ar, o paraquedas vai até te dar mais trabalho, né? Mas se ele estivesse lá em cima, você não pularia. Por quê? Porque não vale 100 milhões de dólares a sua vida. Sim. E a gente às vezes não consegue enxergar isso, né? O tempo de qualidade que as pessoas têm, o que realmente você foi criado para fazer. E muita gente não consegue olhar isso, não consegue valorizar. Agora, se eu não tenho gratidão por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, como eu vou ter mais alguma coisa? Como eu vou chegar em algum lugar? Como eu vou impactar a vida de alguém? Porque hoje na internet, o que mais tem são pessoas que vendem resultados sem tê-los, né? Sim. Você sabe disso. Sim. Às vezes, uma conversa igual essa, que ela é mais profunda, que ela é mais tocante e tal, Sim. é claro, o índice de pessoas que querem coisas supérfluas é muito maior. É porque, infelizmente, hoje em dia também a gente vê vários coaches indicando as pessoas andarem num carro legal, se vestirem bem, mostrar aquele ser para ter. Então, o ser não tá ligado a ter. Exatamente. Não é? Então, eu mesmo foge um pouco da minha linha de raciocínio, né? As pessoas
pregam muito hoje em dia, você tem que chegar nos lugares bem vestidos, você tem que não sei o que, você tem que demonstrar aquilo que você, na verdade, na essência, ainda não é. Acontecem de dar certo na vida de alguns? Acontece. Mas quando não dá certo na vida daquelas pessoas, conheço várias pessoas que foram enganadas por essas pessoas. É o que acontece muito hoje no Alphaville, por exemplo, é onde sai ali, é o ninho dos coaches, é onde sai ali, e coincidência ou não, é o lugar que tem mais pilantra por metro quadrado no Brasil, né? O que a gente ouve muito falar e muita gente fala, e a internet acabou... E a gente sabe como que é. A internet acabou dando essa possibilidade. A gente mesmo conhece várias pessoas que elas vendem um resultado que não tem. Porque, normalmente, as pessoas querem ter o seu resultado, mas elas não querem pagar o preço que você pagou. Muita gente vem, eu tenho certeza que isso acontece com você. Ô, Fagner, como é que é para chegar onde você está? Como é que é para ter uma casa dessa, para desenvolver os projetos que você desenvolve e tal? Se a pessoa entender o preço que você paga, para ela vai falar, não, é muito caro, realmente. Sim. Mas ela não deixa de querer aquilo que você tem ou que você é. Ela não quer. Então, o que as pessoas querem? Assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Isso nunca vai acontecer. Não tem como. Então, para eu ter alguma coisa, realmente eu tenho que pagar um preço. Isso é normal, é a lei natural da vida. Mas e aí, o que você quer ter? Qual é o preço disso? Você está disposto a pagar? Você está disposto a entregar aquilo? Por exemplo, você é um cara casado, você tem família. Você sabe o quanto é difícil ser um provedor, ser um pai de família, ser um homem reto, ser um homem direito e tal. Mas as pessoas olham para sua família e elas também querem ter, mas elas estão dispostas a pagar o mesmo preço que você? E quando as pessoas começam a vender essa facilidade na internet, cara, o que mais... Eu costumo falar que é o seguinte, o golpe não é um problema de quem aplica, é um problema de quem cai. Você entende? Você acredita que tem pessoas que caem no golpe da Mega Sena premiada? Sim. Isso é culpa de quem aplica? Sempre, cara, sempre vai ter os golpistas, entendeu? Não é quem cai nisso, é quem está predisposto a acreditar nessas coisas, a se entregar a isso. Ah, a pessoa, às vezes, isso é bem polêmico, eu vou falar. Ah, eu fui enganada porque eu acreditei em alguém. Cara, não foi quem enganou a culpa é sua de ter acreditado, entendeu? Aqui, por exemplo, como você sabe, eu mexo com carro, a lei é as is, é como está. Não tem garantia na venda de carros aqui. Por que não tem garantia? É igual não tem fila de idoso, não tem fila de gestante. Quando você fala isso para um brasileiro, ele, mas esse povo é ignorante. Não, não é. Sabe por quê? As pessoas têm bom senso, elas sabem que tem que dar a vez. Então, isso não é uma obrigação, isso é generosidade. Aí o que acontece na lei, quando eu falo? A responsabilidade do carro é de quem compra. Então, você tem que fazer todo o cheque, toda a verificação antes de comprar, não é de quem vende. Sim. Quem vende meio que está desapegando daquilo ali, mas quem vai absorver, quem vai adotar aquele carro, quem vai comprar aquele bem, é quem tem que fazer todo o cheque. E o meu ponto de mais sucesso como empreendedor no segmento de carros aqui, se deu nisso. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo, não têm expertise para checar isso, eu vou lá, faço tudo isso com excelência, e entrego um serviço de qualidade para as pessoas, que elas não vão ter dor de cabeça. Esse é o sentido de ajudar, esse é o sentido de servir o próximo. É fazer o que as pessoas não dão conta de fazer, é oferecer um serviço que as pessoas realmente necessitam. E quando você começa a fazer isso, escalar, isso se torna exponencial. Ah, sem dúvida. E uma coisa que eu acho bem interessante é que a gente entrou nesse assunto de carro agora, eu queria até falar isso, cara, as facilidades, né, os preços dos carros aqui nos Estados Unidos, que nem se comparam, enquanto um carro custa R$1 milhão no Brasil, aqui você compra ali por $40 mil, $50 mil, que quer dizer mais ou menos ali 250, 260 mil reais. E detalhe, você compra um carro por esse preço e para manter esse carro, é ainda mais barato, porque no Brasil tem um IPVA que, dependendo do estado, varia ali entre 2,5% a 5% ao ano sobre o valor do carro. E aqui nos Estados Unidos não quer saber quanto que custa o carro que você tem. Então, se você tem um carro de $5 mil ou você tem um carro de $500 mil, o IPVA que você vai pagar é o mesmo, $100 anuais, $100 anuais. Esse é o IPVA que você vai pagar aqui. Seguro, meu amigo. Você tem você tá legal aqui, você tá dentro do estado, você tem driver's license, você vai pagar uma média ali de $60, $70 mensais sobre um seguro de um carro desse, e é um full cover.
Se você quer tem dois tipos de seguro aqui. Tem um full cover, que cobre todo o carro, tem um liability, que é aquele que cobre só terceiros. Então você bateu em outro carro, o seguro só conserta o carro que você bateu. E seguro aqui nos Estados Unidos é obrigatório. E eu acho bem interessante quando a gente vai para essa parte de números, quando quer dizer sobre carros, é muito interessante demais, porque quando a gente pega o IPVA de um carro que custa $5.000 aqui, ser o mesmo de um que custa $500.000, ou seja, tanto faz você ter, aqui nem existe, mas suponhamos que no Brasil, tanto faz você ter um Fiat Uno 90, como você ter uma Ferrari 2026, o IPVA é o mesmo, $100 anuais. É bem interessante essa parte. Quando você explica, tem pessoas que não sabem disso, Guilherme, quando as pessoas vêm para cá comprar carro, que você explica como que é mais ou menos, que as pessoas chegam aqui, compram um carro, depois 2, 3, 4, 5, por isso você chega na frente das casas aqui, tem 4, 5, 6 carros, porque o mais difícil um pouquinho, olha, digamos que é comprar, mas depois que comprou, manter é só deixar lá, você não gasta mais nada. Cara, sobre carros, é assim, carro é um produto de primeira necessidade aqui, porque tudo é longe, é um pouco diferente do Brasil. Sim. O transporte coletivo aqui não é tão potencializado, apesar de ter, né? Mas é um país que incentiva realmente a liberdade. Uma das grandes liberdades que eu acho que o ser humano tem é de ir e vir. Então, eu acho que isso já é cultural aqui dos Estados Unidos. Então, pensando nisso, eles também geraram essa questão dessa facilidade nos custos, porque no Brasil, a maior parte não é sobre a produção do carro, é sobre impostos, entendeu? É sobre impostos que é imputada na compra de carros no Brasil. E aqui é totalmente diferente. Então, o que acontece? As pessoas, elas vêm para cá, como eu atendo muito brasileiro, com aquela mentalidade brasileira ainda. Por exemplo, um dos pontos que eu mais compro carros aqui é no Manheim, é um salão de leilão. Uhum. E as pessoas já têm aquela visão do Brasil que é carro sinistrado, carro de leilão. Eu fico até com raiva. É carro de leilão. Leilão aqui, você sabe, você está olhando agora Sim. uma Lamborghini comigo dentro do leilão. A gente foi olhar e é zero. As montadoras vendem para o leilão, porque o leilão aqui nada mais é do que um salão de compras. Sim. Então, o cara vai ali para comprar o carro, o lojista, o wholesaler, para revender. Então, não é igual ao do Brasil. Então, todos os carros são títulos limpos, sem históricos de acidente. É claro que você tem carro de todos os jeitos nos salões. Sim. E o que acontece? O poder de compra aqui é muito grande, cara. Dado a isso que você falou, em relação aos impostos, em relação às coisas, a pessoa ela pode escolher o tipo de carro que ela quer. Só que a falta de informação em relação a seguro, em relação à documentação, é tudo diferente. É absolutamente tudo diferente. Aqui você compra um carro, você vai embora nele no mesmo dia. No Brasil demora uma semana. Sim, imprime a placa. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o cara imprimindo uma placa lá na impressora mesmo, de papel, e colocando, porque é uma placa temporária, eu já podendo andar no carro lá com a placa tudo certinho, o cara, eu falei, nossa. Você comprou. O que acontece hoje? Eu vendo muito carro hoje pro cara que tá no Brasil, ele chega aqui e ele já recebe, lá no aeroporto, ele já vai ser buscado lá no carro dele. Então eu desenvolvi uma consultoria, né, em venda de veículos, Sim. personalizado, eu não trabalho com estoque, né? Porque não tem sentido hoje mais você trabalhar com estoque. Porque você pode ver a Uber, é uma das maiores empresas de transporte do mundo, de pessoas, de coisas, e não tem nenhum carro. DoorDash aqui é a mesma coisa. Entende? Então, o que adianta eu manter lá 30, 50 carros, aí você chega para comprar essa Lamborghini que você está buscando, que é conversível, do jeito que você me falou, certamente eu não vou ter ela no meu estoque. E aí o que acontece? Eu vou dar oportunidade para alguém que tem ela no estoque vender. Agora, se eu crio um relacionamento com você, entendo o que você está buscando, e venda não é sobre produto, é sobre relacionamento. Sim. E eu imprimo uma confiança, uma boa relação com você, eu vou te vender o carro. Inclusive, você está esperando, tem quantas semanas já para eu encontrar seu carro? Umas 2, 3. Umas 2, 3. Mas você sabe que você vai encontrar o carro do jeito que você quer. Sim. Então, eu consegui desenvolver essa linha, né, de não ter estoque e de comprar o carro personalizado, de acordo com o que o cara quer, de acordo com o orçamento que ele tem, né? E isso tem dado muito resultado. Por quê? Porque se o cara for sair hoje aqui para ir em 3 lojas, por exemplo, você sabe, vai demorar demais. E eu fiquei bom nisso, porque quando eu cheguei, eu comprei 2 carros e perdi $25.000. Né, com a supervalorização de taxa que alguns lojistas colocam. Eu fui no anúncio do Facebook aqui, porque aqui nos Estados Unidos funciona mais o Facebook, e o carro que o cara anunciou era um carro barato, com milhagem baixa, e eu fui lá e não tinha esse carro lá, ele só me atraiu para lá, mas eu tinha andado 2 horas, e aí tive que comprar um carro
que ele me colocou lá para comprar. E aí eu vendo todas essas lacunas do mercado, eu peguei e falei, cara, esse mercado é muito promissor, eu vou desenvolver uma linha aí, desenvolvi, e hoje a DCL Car é a primeira e única consultoria especializada em venda de veículos no Texas, né, com sucesso absoluto. Não, e legal, essa parte que você falou mesmo de leilão é muito interessante, porque carro de leilão lá no Brasil, as pessoas têm realmente aquele preconceito. São carros que, inclusive, consta, né, na documentação, quando puxa Sinistro, ali né? no sinistro, consta um sinistro, média monta, o É. carro já foi roubado, o carro... E aqui não, gente, imagine o seguinte, para ficar um pouco mais claro para os brasileiros que não entendem muito de leilão, como funciona aqui. Imagine que você tem seu carro tá novo, é um carro 2023, assim, digamos, carro que custa R$ 100.000, e aí você quer trocar o carro por um carro que custa R$ 300.000. Então você vai lá, digamos, na Land Rover, você vai lá, o cara vai avaliar seu carro em R$ 100.000, ele vai receber seu carro e você vai pegar um carro novo. Aquele seu carro vai para o leilão. Então lá no leilão tem lá as placas, o carro veio da Land Rover, veio da Porsche, veio da Ford, veio de vários lugares. Então ao invés desses carros irem, como vai no Brasil, para lojas, para repasses, ao qual os lojistas têm grupos de WhatsApp, e ficam só entre eles para vender, e às vezes a própria concessionária vende o carro também, tem um local lá que tem os carros novos e os carros usados da marca dela e de outras marcas. Aqui, dificilmente, algumas concessionárias têm alguns carros usados, mas como é que eles trocam muito de carro, então esses carros, para não ficar lá por muito tempo, às vezes acabou de chegar na loja, eles já estão enviando para o leilão, ao qual os lojistas, só quem pode entrar no leilão é lojista, não é, eu vou lá participar de um leilão e vou dar um lance. Pode. Não, é quem tem uma empresa aberta como dealer aqui e vai lá e pode dar lance para levar o carro para a loja dele, ou fazer como o Guilherme faz, você encomenda um carro, ele vai lá no leilão, olha no site os carros que vão estar no leilão, entendo aquele carro que você está com interesse, ele vai lá para arrematar o carro, para trazer o melhor preço, o melhor serviço E é bom para lembrar você. que antes disso eu tenho um mecânico especializado que ele faz todo o diagnóstico preventivo, porque 90% também das queixas que você tem aqui são pessoas que compram carros e eles são maquiados por não ter garantia. E o que dá a maior parte do sucesso do meu trabalho é o diagnóstico preventivo, porque imagina só, eu tenho 28 mil carros dentro do meu estoque, que é o aplicativo, que eu posso escolher. Por que eu vou escolher um carro ruim? Eu só escolho o carro que serviria para mim, para o meu cliente. Então, nesse 1 ano e meio, eu não tive um problema de carro que deixou alguém na mão. Então, isso vai gerando recorrência, vai gerando indicação. Então, é muito importante a questão do diagnóstico aqui do carro, porque carro é manutenção, é igual avião. As pessoas acham, muita gente também vira para mim e fala assim, eu fico com raiva disso às vezes. Eu quero um Honda ou um Toyota com baixa milhagem e barato. Honda e Toyota são marcas boas? Excelentes. São mais populares, as peças são mais baratas e tudo, ok. Mas não são carros inquebráveis. Senão você não viria Honda e Toyota com 10 mil milhas com a boca aberta na oficina. Tem lá. Então, carro, independente da marca, é manutenção, é histórico. Então, um carro Honda, Toyota, com boa manutenção, ele vai durar mais. Agora, você pega um Nissan, Ford, várias outras marcas do mercado, que elas também são ótimas e tem um custo-benefício aliado muito bom. Então, assim, não é sobre a marca, não é sobre o modelo, não é sobre a milhagem. É sobre o aparato que você tem, a consultoria de alguém que é especializado e vai entender daquilo e vai proporcionar o melhor negócio para você. Qual conselho você daria, então, para quem está procurando um carro para comprar aqui nos Estados Unidos? O que ele procurar? Porque tem muita gente que procura ali nos anúncios, nos aplicativos, no marketplace, no Facebook, entra em contato com uma pessoa sem conhecer o carro, assim dizemos. Então, qual conselho você daria para quem está procurando um carro hoje para comprar? Esse aí vale a pena separar tudo que você está fazendo aí e anotar agora. Para você que quer comprar, quer trocar ou quer fazer alguma coisa relacionada a carro. No Instagram é @DSLCarTexas1. Você vai clicar lá e você vai ter todo o aparato em relação a isso. Esse é o maior conselho que eu dou. É procurar a gente. Por quê? Porque a gente tem um trabalho sério, um trabalho exclusivo, né? Que realmente preza a segurança, o bem-estar do brasileiro, do americano em si, e que trabalha com transparência e realmente comprar com a gente é uma experiência. É o que eu falo. Sim. Por quê? Porque a gente vai entender qual
o seu objetivo, qual é a sua necessidade, qual é o valor que você tem disponível para essa compra, e aí a gente vai trabalhar em conjunto com você. É claro, aliado ao seu gosto, né? Porque gosto é uma coisa que a gente não discute. Se o cara falar para mim que quer uma Toyota ou uma Lamborghini, nós vamos atrás desse carro e vamos encontrar. Sim. Então, assim, acho que o segredo disso é você realmente achar alguém que é comprometido com o que faz, que é um profissional que tem recorrência, né? Que sabe realmente o que está fazendo e olhar os resultados das pessoas. É claro, tem bons profissionais nos Estados Unidos inteiro, mas eu não poderia deixar de fazer esse pitch de venda, né? Não, sim, claro. E também, só uma informação adicional também sobre as pessoas que têm passaporte, pode sim fazer seguro, pode colocar o carro diretamente no seu nome, no seu passaporte, você faz um seguro, seja full cover, seja liability, você coloca o carro também no seu nome e fica tudo certinho. Mas isso aí tem um negócio que é bom enfatizar. Só se você tiver legal no país, tá? Hoje saiu uma lei agora, mês passado, que se a pessoa estiver ilegal aqui, tiver entrado pela fronteira, não tiver visto, ela não consegue fazer seguro e nem colocar o carro no nome dela. Tá. Não consegue mais, isso já foi proibido. Tá, uma dúvida. Existem duas denominações, né? Tem a pessoa que está ilegal, que é aquela que cometeu um crime entrando pela fronteira, e tem aquela pessoa que está fora de status. Ela veio por avião, ela tem um visto americano, como turismo, passou mais de 6 meses, ela está fora de status. Ela não cometeu um crime, ela está fora de status. O status dela aqui está pendente. Essa pessoa, mesmo fora de status, ela não pode colocar o carro no nome dela? Pode sim, desde que o prazo do visto dela não São tenha... 6 meses. Depois de 6 meses, então já não pode. Não, o prazo do visto é 10 anos. Não, do visto de turismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela está fora de status, mas se ela tiver com visto válido, que é o prazo de 10 anos, ela pode. Ela está fora de status, não tem problema nenhum. Se ela passou dos 6 meses, ela não tem problema nenhum. Está fora de status, não tem problema. O que tem problema é não ter o visto e estar com o visto inspirado. Entendeu? Se o visto estiver inspirado, tiver vencido, por exemplo, a pessoa chegou aqui em 2015 e veio com visto turista e ficou fora de status. Aí ela vai lá amanhã para pôr um carro no nome dela. Não consegue, porque expirou o visto dela. Então quando vai no DMV, colocar o carro no nome da pessoa que vai resolver essa documentação. Então, hoje, além das informações que constam no passaporte, eles também estão olhando o seu visto. O visto, se está válido ou expirado. Então, e o visto de turismo, digamos assim. Pode ser qualquer visto, se for turismo, trabalho e tal. Se ele tiver inspirado, você não consegue fazer. Agora, se ele tiver válido, mesmo que que a pessoa esteja fora de status, ela consegue fazer. Agora, se ela entrou de forma ilegal, ela não consegue mais colocar o carro no nome dela. Porque precisa do visto para mostrar que ela... O que eles quiseram fazer foi regulamentar isso para quem entrou ilegal aqui, não tenha mais a condição de ter um carro que é um produto de... É um mecanismo, né, de primeira necessidade, vamos dizer assim. E para quem está legal ou fora de status, que ainda tem a possibilidade de ajustar isso, de resolver, ainda tem essa oportunidade e eles dão essa oportunidade dentro do período de validade do visto, que são 10 anos. Então, acredito que o que eles pensam, se dentro de 10 anos o cara não conseguiu legalizar e venceu o visto dele, agora não tem mais saída. É isso daí. Então, esse é o PoeiraCast, meu amigo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você que é imigrante, que quer vir aqui para os Estados Unidos ou que já está aqui, e principalmente aqui no Texas também, porque nós focamos tanto na vida do imigrante que está no Brasil, como na vida do imigrante que está nos Estados Unidos e como na vida do imigrante que está aqui no Texas, trazendo profissionais, pessoas de responsabilidade como o Guilherme, como outras pessoas que estão aqui conversando com a gente. Esse é o primeiro podcast aqui do Texas. Esse é o PoeiraCast, ao qual já estamos mudando para uma TV. Então, esse conteúdo eu tenho certeza que está fazendo sentido para você. Então, se inscreve, tá? Se inscreve para você receber esse conteúdo e muito mais conteúdo também. Aqui já falamos de imigração, já falamos de carros, como se adquirir carros aqui nos Estados Unidos, já falamos sobre religião, em outras situações aqui já falamos também na área da saúde, na área da advocacia também, de imigração, trazendo advogado de imigração e muitos outros conteúdos que eu tenho certeza que vai agregar muito nas informações na sua vida, tá? É isso daí, Guilherme. Obrigado por ter participado aqui do PoeiraCast, já
conversamos aí bastante. Se tem alguma coisa pendente, eu acredito que sim, ficou um gostinho de quero mais. Então a gente vai estar batendo outro papo, trazendo mais coisas em outros momentos. Então, muito obrigado por ter participado aqui do PoeiraCast, diretamente aqui do Texas, mais precisamente em Dallas. Cara, eu que agradeço. Primeiro quero te parabenizar pela iniciativa que você teve de criar toda essa estrutura aqui. E eu acho que sou o primeiro parceiro que falou que vai estar dentro do projeto ali, que Sim. realmente enfatizou essa questão, que pulou para dentro. Fico feliz de estar nesse projeto, junto com vocês, de ter o meu podcast aqui dentro do PoeiraCast, Estamos né? ansiosos. Que é o DSL Podcast, já determinei o nome aí. Vou trazer muita coisa do carro, do cavalo, do rodeio, da música, toda essa questão que envolve a minha estada aqui, né? A minha vida aqui no Texas. Sim. E é muito bom poder conectar com pessoas igual a você, igual ao Jeff, aí, um grande profissional. Parabéns também por essa parceria, né? Que é muito bom você investir em projetos que vão mudar a vida das pessoas. E estou muito feliz de participar. Quero que as pessoas que estão assistindo aqui gostaram, né? Deixar o arroba do meu Instagram aí, @Guilherme Arcanjo, o meu Instagram, e o da DSL Car, @DSL Car Texas 1. Você que está procurando um carro e tudo, e quer interagir ali com a gente, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional, tá aí o arroba, e é isso. Foi um prazer enorme, eu tenho certeza que esse aqui é o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos, com certeza. Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem participado aqui conosco, tá? Depois, em outras edições, vamos estar abrindo também caixinhas de perguntas para as pessoas. E vai estar sendo, em algumas outras edições, ao vivo também, tá? Então, você que nesse momento está na sua casa, está há 1 ano aqui, está há 6 meses aqui, está há 2 anos aqui, só trocando 6 por meia dúzia, ou seja, nada prosperando na sua vida, nada dando certo na sua vida, e você, o que eu vou fazer? Foram ambientes como esse, em um podcast, foi adquirindo informações, foi trocando de ambiente, frequentando ambientes e me conectando cada vez mais com novas pessoas, fazendo network que transformou a minha vida. Então, ao invés de você estar em casa, com o rabo sentado no sofá, ou deitado na cama em momento de descanso, consumindo conteúdo aleatório que não vai te acrescentar em nada, assiste um programa como esse, porque um programa como esse você vai aprender e vai aprender a pular vários passos de coisas que você precisa, que você está precisando nesse momento. Às vezes um start aqui é o suficiente para abrir a porta da transformação na sua vida, tá? Então esse é o PoeiraCast, aproveita, se inscreve mesmo no Poeira TV, esse é o nosso YouTube, vamos estar trazendo histórias como essa com o Guilherme Arcanjo e muito mais.